soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SC Cast, galera. Pô, Felipe, mais de 40 episódios aqui do teu lado, aprendendo com um monte de gente, cara. Agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, letra caixa, adesivos luminosos, projetos especiais, envelopamento de frota, tudo que você imaginar, a Arte Pro faz para toda Santa Catarina, né, Filipão? Estamos aí. Cloud Park, que tá aí na tela para vocês, um hub de mobilidade. A Cloud Park é responsável pela gestão de mais de 600 estacionamentos em todo o Brasil. E eles trabalham com uma tecnologia que entrega toda a parte de gestão de software e hardware. Do Rio Grande do Sul, da maquininha. Cancela. Cara, a gente tá muito treinado, cara. Sério, tá bonito isso aí. Agradecer o apoio dessas entidades fenomenais. CDL, Blumenau, Câmara de Dirigentes Lojistas e Sebrae Santa Catarina. Duas entidades que dispensam apresentações, importantíssimos para o ecossistema aqui da região e que acreditaram nesse projeto. Muito obrigado, CDL, Muito obrigado. Câmara de Dirigentes Lojistas e o Sebrae Santa Catarina através do escritório do Blumenau. Estamos nas ondas da Mix FM 106.3, toda terça e quinta, anunciando o episódio do Empreender-se. Obrigado, Rádio Mix. Nutriblu Gastronomia Empresarial, a empresa que forra o nosso bucho, comida transportada e cozinha na sua indústria. Obrigado, Nutriblu. Além disso, a gente tem a PHNX Consultoria Imobiliária. Você que está procurando um imóvel aqui em Blumenau, região e também no litoral, pode procurar a PHNX. O meu time está lá à disposição para atender vocês. E Creativity Digital Hub, a Creativity que é a agência do diretor, que está ali sorridente, que deixa o Empreender SC cada vez mais bonito. No empreendescc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Segue a gente lá no Instagram, porque hoje também a gente vai conversar com uma figura sensacional, né, Filipão? Que honra estar aqui. Seja bem-vindo, Fabiano Salvador, da Nobre Car. Obrigado por aceitar trocar essa ideia com a gente. Obrigado vocês pela oportunidade e eu espero de alguma forma contribuir para todos aqueles que vão ouvir ou que vivem esse ensinamento e entendimento que vocês têm derramado, né? Legal. Fabiano, deixa eu aproveitar. O que tu acha desse projeto que a gente está fazendo? Tu que assistiu alguns episódios aí. Eu acho que é um projeto muito legal. A gente precisa entender que todo conhecimento ele não pode parar em ninguém. E quando nós transbordamos esse entendimento, esse conhecimento, além de nós nos aperfeiçoarmos, nós podemos tocar outras vidas, outras pessoas, outros empreendedores. Então, a história de sucesso do empreendedor que envolve fracasso, tristeza, alegria, raiva e vitória, isso só tem um motivo, transformar outras vidas. Ou seja, aquilo que de repente eu tropecei e venci, eu posso adiantar alguns anos na vida de outro que só está me ouvindo. E isso é sensacional, né, cara? A gente saber ensinar e, claro, quem quiser modelar, né, a gente, aprender com a gente, isso não tem preço, né, cara? Porque verdade. te faz saltar anos de experiência, né? E sabe o que eu tenho aprendido, cara? Que o que eu preciso não está em mim, está no próximo. Massa. Então eu preciso conexão, eu preciso de pessoas. E quando eu me conecto a pessoas, aquilo que ela tem contribui comigo e aquilo que eu tenho contribui com ela. Famoso network. A gente estava falando disso antes, do network, né? Até mais uma pergunta, então, qual é a relevância do network para o teu sucesso empresarial? Qual foi a relevância do network para o sucesso empresarial? Eu sempre falo, como eu falei antes, que o network ele é melhor que dinheiro, né? O network ele adianta alguns processos que talvez sozinho tu passaria dificuldade. Então, a informação, o conhecimento, por exemplo, eu vou contar rapidinho uma história. Eu estava fabricando um produto por 1 ano e pouco, tentando acertar ele. Um composto, né? E por 1 ano e pouco a gente estava trabalhando, ele estava legal, ele estava bom, mas não estava como nós queríamos que estivesse. E aí um amigo meu que tem uma indústria e tal, me visitou, cara, vou aí te visitar, eu disse, vem aqui, eu estou aqui fazendo alguns testes e tal, de laboratório e prática, vem aqui. E começamos a trocar uma ideia e ele começou a falar de um abrasivo que eu estava procurando há uns 3 anos. Caramba. E ele começou a falar, eu disse, cara, mas tu tem o contato? Sim, eu tenho, porque o pai dele era da Alemanha, eles conheciam esse abrasivo. Eu disse, sério, cara. E como que eu faço para conseguir? Olha, eu até tenho um pouco lá na minha empresa, eu vou lá buscar. E sabe a receita do bolo? Tira um, coloca outro e deu 100%? Caramba. Esse produto, por 4 anos consecutivos, foi eleito a melhor massa de polir do Brasil. Caramba, cara. Network. Contato, conexão. Uma visitinha ali, pá, trouxe a informação. Meu amigo Friedrich, que com certeza ele vai ver essa... Legal. Ele veio nos visitar e trocamos uma ideia sobre isso. Ele tem uma indústria também que não é no nosso segmento, mas que envolve alguma coisa aí em abrasivos. E essa troca de ideia, ou seja, eu ganhei quantos anos ali? Sim, não, tá louco?
E assim, a gente costuma dizer que nada é por acaso, né? Então, É verdade. não havia ali, com certeza tem a mão de alguém ali, né? Pra isso Com dar certo. certeza. Né? A gente que acredita, né, numa força maior, mas a gente se abrir a essas experiências é fundamental, porque é uma decisão nossa. Tu podia ter dito, pô, cara, tô ocupado aqui fazendo e tal, mas não, vem cá, vamos conversar. Isso. É que Podia ter querido esconder, né? Não, É verdade. É que para empreender, se você é muito normal, você vai passar mais dificuldades. Às vezes, para empreender, você tem que ser sobrenatural. Existem coisas que acontecem que posiciona e impulsiona você que não tem como explicar, não há explicação. E assim a gente vem vivendo os nossos dias. Uhum. É verdade, concordo. Se a gente olha para as nossas trajetórias para trás e vê alguns pontos de inflexão, não dá para entender, né? O natural diz não dá, cara. Uhum. A soma deu menos, deu menos. E às vezes o 2 mais 2 precisa dar 100, mas só tá dando 4. E aí, como fazer? É complicado, né? Fabiano, quem que é o Fabiano empreendedor aí? Conta um pouquinho. O Fabiano, quando ele tinha 13 anos, ele contou uma história para a mãe dele, que ele queria parar de estudar para poder ganhar um dinheiro. Porque eu tinha um sonho, eu sempre fui muito objetivo naquilo que eu queria. Então eu comecei a entregar jornal no... Como que era o nome da empresa? Era uma empresa grande aqui de Blumenau, de jornal, não lembro mais. Mas Jornal o de Santa- Estado, Ah, o Estado de Santa Catarina, o Estado. Eu acho que era esse. Enfim, e comecei a entregar jornal e aí a minha mãe soube, eu não estava indo pro colégio. E imagina, apanhei, né, cara? Minha mãe sempre foi muito, muito braba e tal. Muito Aí, pragmático. muito, muito. Eu abri meu coração para ela, disse: mãe, eu tenho um sonho, deixa eu parar de estudar esse ano, lá não está muito bem mesmo. Ano que vem eu volto. Esse ano não voltou ainda, mas mas Até eu hoje. sempre falo para meus filhos, cara, vocês precisam estudar. Só que quando eles olham para mim, eu não tenho mais muito argumento, né? Pô, mas tu parou aos 13, cara. Aí, cara, a quarta série já estava meio ruim, já tinha rodado uma vez. Eu disse: mãe, fica tranquilo, ano que vem eu começo. Então eu comecei a trabalhar numa empresa lá pertinho de casa, que faz portões. Mas eu era muito novinho, cara, e eu ficava sozinho na empresa, e era ruim de trabalhar, aquelas máquinas, eu não me sentia à vontade. E eu soube que o supermercado Comper, que você nem sabe o que é isso, não é Não, da pô, geração, sabe? Compre. Lembra? Sim. Eles estavam... Lembra até da logo, assim. Esse Ovalzinho, mesmo, é Compre, verdade. pá, é. Então eu fui lá com a minha mãe, eu tinha 13 anos, e arrumei um emprego lá de empacotador. E a minha história começou ali, meu irmão. Então eu comecei a empacotar e tal, e eu sempre fui muito namorador, e meus 13 anos, eu lembro que um dia minha mãe veio fazer uma visita lá para nós, e ela vai ver essa... ela vai ver isso aí. Mãe do Fabiano, desculpa, tá? Foi mal. Eu lembro que eu tava lá Hoje no ela vai rir. caixa, eu tava no caixa empacotando e eu já tava namorando com a menina, mas ela era uma coroa, cara. Eu tinha 13 anos. E eu num lobby com ela e a minha mãe chega ali no caixa e diz: eu tô sabendo que o meu filho arrumou uma outra mãe que trabalha aqui. Você sabe quem é? Eu atrás, cara. Ah! Como é que é o nome dela? Da menina, não. Não. Dona Ana, Dona Ana, ela é esperta, dona Ana. Rapaz, ela despencou meu coração ali. Ah. Mas o que eu percebi ali? Eu vi uma oportunidade que eu conseguiria desenvolver uma forma para conseguir realizar o meu sonho. Meu sonho era comprar uma moto. Eu queria comprar uma moto. Mas com o salário de boca de caixa era muito pouco. O que eu vou fazer, cara? Eu percebi que os donos de restaurante, naquela época, eles tinham muito esse costume, o hábito de ir no mercado comprar. Hoje não, hoje os representantes visitam e tal. Mas eles tinham esse hábito e esses caras sempre correndo. Um dia eu falei para o meu gerente o seguinte, eu disse: eu posso conversar com esse dono de mercado De restaurante? de restaurante para quando ele quiser vir comprar aqui, ele liga antes, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essa tecnologia que nós Não vivemos tinha hoje. compra no online, né? Nada. Então, eles podem ligar, sim, fala com eles se está tudo certo. Então, esses donos de restaurante começaram a ligar para o supermercado e deixavam o pedido para o Fabiano. O Fabiano pegava o pedido, separava, estava pronto, eles vinham, pagavam e iam embora. O que gerou isso? Praticidade. O que eu aprendi naquela época? Que um dos segredos do sucesso Pô, está em mas servir. foi uma ideia tua. Ideia minha. Uma das coisas que nos leva ao sucesso é eu estar disposto a servir o próximo. E eu comecei a servir os caras, é claro. Era um problema, né? Sim, eu vi um problema ali. E, cara, eu pensei, de repente, se eu servir esses caras, vai que começa a sobrar umas gorjetinhas. Rapaz, eu guardava o meu salário porque a minha gorjeta dobrava o meu salário. Caramba. E aos meus 15 anos,
eu botei o dinheirinho no bolso. Aí eu já comecei a trabalhar na Cristais Hering, carregando bandeja de artesanato e tal. E eu lembro que tinha um cara do setor de lapidação. E ele disse assim: ô Fabiano, eu tenho uma moto para vender, tu não quer comprar? Eu já com uma parte quase do valor todo guardado. Eu disse: eu quero uma moto. E eu fui lá ver. Então imagine a cena comigo agora. Um piá de 15 anos. Vocês têm filhos? Tem, né? Uma filha agora, recém, mas tem. Imagina o teu filho ou tua filha ter 15 anos e comprar uma moto. Jamais eu deixaria os meus filhos comprar uma moto. Não, o meu não vai nem Dona saber o que é Ana, moto. Dona Ana, eu quero dizer que eu respeito muito a senhora, viu? A senhora é Mas ela guerreira. também não deixou. Não, porque dizer, essa mulher sofreu. Eu incomodei bastante. Não, tô brincando. Aí, Se falar pra Dona Nélia isso, ela vai falar que sofreu também, minha mãe. é verdade. Aí chegamos, eu fui lá na casa dele. Eu lembro que era na Alameda e era uma casa de material na frente, com aquela grama do lado, com as pedrinhas. E lá atrás tem uma garagem antiga, tipo celeiro de madeira. Aham. E, cara, eu fui andando com ele. Quando ele abriu aquela porta, eu vi aquela moto jogada lá no outro lado, cheia de poeira em cima. Os meus olhos brilharam, cara. E ele foi Foi lá... daquele... Ah, não, era coisa de cinema. Eu vou falar pra vocês, eu quero ter uma Porsche. Mas o dia que eu comprar a Porsche, não vai ser a mesma sensação da Honda Turuna 80 azul calcinha. Eu acredito. Cara, foi fantástico. Aí eu fui lá... Porque era uma parada inalcançável, digamos Meu, era assim. muito doido. Tipo, Aí- hoje uma Porsche é uma questão de números, digamos assim. Se Isso, tu quisesse, talvez até já dava. Isso, agora aquilo lá, cara, era uma realização muito louca. Ô, Fabiano, só puxa o microfone mais na produção, tá me cobrando aí. Vamos lá, Deixa- aqui, né? não, Não, mais melhor? pra cá, assim, ó, que aí fica na frente. Aqui. Deixa na frente, não, pra cá. Pra cá. Aí. Melhorou aí? Aí, Tá bom? ótimo. Então Boa vamos lá. produção, dale. E aí ele perguntou pra mim, cara, você sabe andar de moto? Eu disse, mais ou menos. Né? Tinha uma base. Eu imagino. E daí ele disse, o seguinte, cara, primeiro é pra baixo e o resto é pra cima. Eu disse, fechou, cara, tu tem um capacete? Eu não tinha. Ele me deu um capacete, eu já era meio cabeçudo. Mas ele me deu um capacete maior ainda, sabe aquele que tu pega velocidade? Ele tira. Solto. Rapaz, eu saí da Alameda com aquela moto acelerando. Eu viajei, aquilo pra mim era outra vida. Cheguei em casa, peguei o detergente de louça, por isso que hoje eu fabrico produtos, né? Porque eu aprendi o que era errado, o que era certo. Vamos chegar lá. Peguei o detergente de louça, lavei ela, fiz uma água e açúcar para passar no pneu para ficar pretinho, Chamando a abelha. chamar a abelha. E eu pensei, cara, eu quero deixar os faróis Cara, essa fumê. da água e açúcar eu não tava ligado. Ah, isso é só da... E álcool? É, e álcool. Eu fazia muito. Só das antigas, cara. E formiga, vem muita, cara. Abelha. Nós fazíamos pra passar no caminhão do meu pai, cara. Era É, álcool com capilé Capilé e álcool e água. e água. É. Isso ainda fica lindo, só que chama abelha. Essa galera, velho. Cara, e eu olhei pra Onde é que eu tô Turuna, aqui, cara? eu precisava dar uma melhorada no visual dela, né? Então eu pensei, cara, como que eu vou deixar os faróis fumê, as lanternas fumê? A minha mãe não tava, ela foi pra praia, eu tava sozinho em Por casa. sorte, né? Ah, ainda bem, mas depois deu problema. Eu fui lá, peguei uma meia calça dela preta, tirei os faróis, fiz o farol fumê, lanterna fumê, pisquinha fumê. E, cara, e fui curtir a vida, 15 anos. Caramba. Quando a minha mãe chega final de semana, ela olha uma moto estacionada na garagem, ela pergunta, de quem é? Aonde tu pegou? O que tá fazendo aqui? Até explicar para ela, deu alguns problemas, né? Mas Imagina. assim começou. Eu sempre gostei de carro, sempre gostei de moto. Então, consegui comprar minha Honda Turuninha. Hoje eu tenho uma Honda Turuna 83, toda original lá na loja. Eu olho Que para ela, eu massa. lembro disso. Porque o que eu entendo, cara? Eu entendo que dinheiro é construção. Você constrói, você faz. E se você tem sonhos, você tem combustível. Se não tem sonhos, para que eu vou ter uma moto? Para que eu vou ter dinheiro, aliás? Uhum, Então precisa ter o sonho. uhum. E aí começou a história, eu fiquei na Cristais Hering um tempo, e aí a Cristais Hering começou a ficar ruim a situação, e eu trabalhava no PCP, eu já não carregava mais bandeja, eu era digitador. Comprando e tal. Aí lá estava trabalhando, a empresa começou a ficar ruim, o seu Jorge era o nosso chefe na época, ele fez uma reunião e disse, olha, vou ter que desligar alguns da equipe e tal. Aí eu tinha 19 anos, eu chamei ele, 18 anos, eu chamei o seu Jorge e disse assim, seu Jorge, eu moro com a minha mãe, eu sou solteiro, tá tudo certo. Me desliga eu. Deixa que esse pessoal tá aqui, eles têm filho, família. Ele, não, cara, eu era jovem, eu trabalhava bastante, eu entregava bastante do que eles precisavam. E eu pedi a condição ir embora. Fui embora. E aí eu tinha um dinheirinho já guardado,
Mas ele não queria te mandar embora. Não, não queria. Mas se eu saísse, eu ia dar oportunidade para aquele pessoal ficar. E tinha um amigo meu, ele tinha 5 filhos, cara. Caramba. E ele passava muita necessidade. E eu sabia que ele ia sair e eu ia pegar o lugar dele. Então eu preferi sair. E saí. Aí eu já tinha uma grana e um amigo meu, o Juarez é o nome desse cara, eu agradeço ele até hoje. Ele veio conversar comigo, eu estava ajudando o meu amigo, um outro amigo meu numa autopeça, e disse assim, ô Fabiano, vamos negociar uns carros, tu tem uma grana? Eu disse, tem. E aí começamos. Comprei um Fusca, uma Brasília, era naquela época. Sim. Que ano que a gente tá falando aí? Ah, cara, eu tinha 19, hoje eu tenho 47, é claro que não parece, né? Não, né? bem mais jovem, É, cara. obrigado. Vejo que você é um homem de visão. Então, quem é bom em matemática, vamos lá. Hoje eu tenho 47, eu tinha 19 anos quando 28 comecei anos a atrás. negociar. Então é 1900 Pô, que silêncio, cara. 1995. Isso aí. E ali, cara, eu comecei a comprar, a vender com ele. E eu consegui curtir os carros melhores da época. Gol GTI, Opala 6 cilindros, RD 350, 750 a 7 galo. Cara, o Gol GTI, Mustang, o Gol Mustang GTI tem hoje. era, Mustang o tem Gol um. GTI era, Gol GTI era tipo assim, era o... GTI, GTS. GTI, GTS, Ah, o GTS o era GT, punk, né? É. Então eu Que tinha aquele detalhezinho vermelho, assim. Isso, é. Tá. Eu curti esses carros tudo, os Monza Classic, o painel digital, Tempra. Tempra. O Tempra depois era um problema vender, pegava fogo, tipo, e Meu assim pai vai. comprou um Tempra. É, Não me esqueço do Tempra do pai. Foi uma loucura. E eu fiquei nesse mercado por 15 anos. Compra e eu- vende carro. Compra e venda. E ali eu fali 4 vezes. Ali eu passei algumas dificuldades. Eu lembro Mas tu lembra por quê, Fabiano? Por que a nível de falência, assim? a minha gestão. Eu era fora da curva. Eu não tinha controle de gasto. Ah, tá. Então eu comprava indevidamente, eu tinha ações. Eu não tinha uma gestão saudável. Imagina, um menino Eu lembro que com 23 anos, com 19 anos, eu comecei no Trevo da Parada 1, que era Samave Veículos. Eu comecei lavando carro e moto ali e daí negociando minhas motinhas com meu amigo. E eles me chamavam de o sonhador. Ó, lá vem o sonhador. Porque eu sempre falei em sonhos, E um dia fizeram um churrasco lá, eu lembro que o Maneca, que era o dono, ele disse assim, ô Fabiano, fala teu sonho aí, cara. Daí eu disse, olha, Maneca, eu até posso falar, mas eu não queria que você ficasse bravo comigo. Ah, claro que não. Daí eu olhei bem pra ele e disse assim, ó, o meu sonho é ser dono da tua empresa. Mas quem era eu, cara? Um menino que lavava as motos ali, cara. 19 anos. Com 23 anos eu me tornei dono. Ela se tornou Salvador Veículos. Caramba, cara. Então eu ficava rico muito rápido. As coisas. Eu sempre fui trabalhador, só que a minha gestão era ruim. Então imagina, um guri sem direção. Cara do Brick? É o cara do Brick. Cara do Brick. Cara, não tem. Se eu conversasse contigo, eu ia vender e acabou. Eu sempre fui bom de venda. Só que a minha gestão era muito ruim. Então eu fiquei rico, fiquei pobre, fiquei rico, fiquei pobre. E quando eu fui para lá, eu levei um cara junto comigo chamado Ladislau José Machado. Esse nome é só ele que tem no mundo. Pois é, Ladislau. José Machado. Esse cara foi o meu mentor. Esse cara, quando eu comecei a loja, eu disse, cara, eu só vou lá comprar o ponto se tu vier comigo, porque o preço que eles pediram no ponto é tudo que eu tenho na vida. Os carros que eu tenho e tal. Ele disse, não, Fabiano, eu vou. E esse cara veio, ele cuidou da gestão. Eu levantei R$1 milhão de capital naquela época em menos de 2 anos. Que ano que era? 95. Aí eu já tinha 20 anos, 19 anos. 95, 96. Isso. A loja cheia, transbordando. E aí veio mais coisas, né? Aí veio a Diffne, né? Tem um chaveiro aqui, dá pra ver lá, não? Mostra ali, João. Galera que é da Diffne aí. Onde é que é o diretor? Aqui? Bota aqui nessa aqui que é mais fácil, diretor. É. Botou ali? Aí. Eu era tão doido, por exemplo, eu gostava de fazer som pesado no carro, né? Que nós éramos... Quem Eu nunca? lembro da Blazer, cara. Isso. Cara, tu sabe que olhando a marca aqui agora, eu realmente vi essa marca. Claro que sim. Sim, nós incomodava bastante. A polícia me amava, é verdade. E aí eu lembro que Gravatar... Teve um evento de som automotivo esse final de... Esse episódio vai pra frente. Cara, pra depois. vocês terem uma Mas além ideia, da El, tá, encontro tá de faltando tuning. um 3 aqui, tá? Isso aqui é mais velho que eu? É. É chaveiro aqui. velho. Eu... Aí tu começou a fazer som.
Mas manteve a loja de carro. Sim, eu tinha, porque eu fazia aquele som pesado. Nós íamos para Gravatar. Não, pensa a situação. As mulheres que vão ouvir agora, que são da época, elas vão dar muita risada. Gravatar Beat era sonzeira, mulher de salto alto. Cara, era uma danceteria da época, era Gravatar. Ao céu aberto. Abriu o porta-mala, churrasqueira ali, e ali rolava. Aqueles vizinhos lá... eu não sei Greenville como- era chinelo, né? Então, o meu carro, ele sempre cooperava com esses eventos. Então, eu sempre gastava muita grana com som. Daí, eu fazia com o John, da JHC, o Pô, o John, HV cara. Som, o John. Eu falo com ele até hoje. Tá bem velhinho. Ele vende uns aparelhos da antiga. Legal, legal. E aí, cara, se a gente for falando, vai trazendo um monte de gente Sim, aqui. sim. Traz o John aqui. O John, cara, foi um dos caras pioneiros hoje no som automotivo e está em pé. Aí eu fiz serviço também com Lá o na Vanderlei da Teodoro. HV, isso. Eu fiz com o Walter da Compete Saúde, que era na época. Daí eu disse, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma loja de som. Cara, eu gasto uma grana com esses caras. Passei lá no bairro da Fortaleza, tinha uma loja bem pequenininha chamada Diffine, que quem tinha era o Claudinho, que faleceu, e o que também faleceu, que fez a Pitbull. Esqueci o nome dele, bem amigo meu. Os dois são falecidos. Tô ficando velho, hein? Porra. Tá Quando bugando. começa essa conversa É. aí, bugando, cara. Pô, tava no velório, eu disse, ih, tá É. passando a idade. Cara, eu passei lá e perguntei... Vocês Olhando assim não parece, mas bugando tá começando. É verdade. E aí acabei comprando essa loja, nós fomos campeão nível A Brasil a Diffine em já uma etapa existia. de som. Era pequenininha. pequenininha. Que aí eu trouxe o Salsicha, o Salsicha era o cara que fazia as caixas personalizadas e tal. E aí o Narciso, que nós chamava ele de Zenzo, era um outro doido que gostava de fazer carro para campeonato de som. Aí nós viajamos em alguns lugares do país em campeonato de som. Então foi sempre essa loucura, mas eu acabei sofrendo 4 falências. Mas o bom disso tudo é que chegou um tempo que eu saí dessa imaturidade e me tornei maduro. Então eu parei de culpar os outros ou a circunstância e comecei a culpar a mim mesmo. E o que eu fiz? Como que eu posso transformar essa dificuldade agora em oportunidade para a minha vida? Então eu comecei a somar os erros. Ó, eu errei aqui, errei ali, e as coisas começaram a tomar um ajuste melhor. Então, a quinta e a última vez, e que nunca mais aconteça, que eu não tenho mais nem paciência para começar de novo, porque tem que ter muita paciência, né? Claro. A última vez, eu lembro Paciência e que... esperança, né? Meu Deus, e muita fé. Muita força e fé. Fé. Sem fé mesmo. Um empreendedor, de repente, ele vai falar, cara, eu não creio em Deus, eu não creio em nada. Não, ele vive na fé. O Ele cara que é o não cara tem da fé, cara. da fé, cara. É. Você não tem morre de fé? Tem que ter, né? Como é que começa teu Não, mês? mas vamos vender um imóvel esse mês, Ah. pelo amor de Deus. Amém. Como é que começa o mês? É na fé, porque começa devendo? É. Você acorda devendo e muitas vezes dorme devendo e no outro dia tem que sanar tudo isso. Não, vou dar um exemplo de mim. Começa a semana chovendo, não vou entregar nada. Tem que ter fé que vai melhorar o tempo, É. que vai entrar coisa pra trabalhar dentro. Por isso que a fábrica tá cheia, né, Felipe? É. Por isso que a fábrica tá cheia de coisa e tá limpa, né? A galera É, ficou limpando É, a fábrica. é altos e baixos. É um pé Sim. com salto, um pé sem. Isso, Todo dia. É. E o legal é que a fé, ela nada mais é do que você agir como se já fosse. É. Como isso? Cara, o teu comportamento tem que manter a fé. Porque imagina, choveu, ele muda de fisionomia. Não, ficar triste, É, não. acabou. Não, não é assim. Não é assim. E aí, cara, uma vez uns amigos meus me cercaram para conhecer uma empresa de marketing multinível. Cara, eu fui lá e vi uma reunião. Isso vai mudar sua história, vai mudar sua vida. Mas eu estava Ele com uma tava loja... falido? Não, eu tava, Não, tava bem, Tava cara. bem? Tava bem, com uma loja de carro legal, constituída aqui na BR-470, que Queria- já era Nobre Car também. Queria arrumar mais um problema. E aquilo me incomodando a loja, mas os caras me levaram no negócio, que mostraram Não, tinha uma uma soma. fase do marketing multinível que era surreal. Eu plotei muito carro, era surreal. É. E aí, cara, eu Não olhei- que não funciona, porque, tipo, o Rinode tá aí pra provar, tipo, fizeram Sim, vários sim, milionários e tal. Mas teve uma fase que teve muita pirâmide, né? Pô, É que são empresas corretas e empresas que não, né? é. Mas essa empresa, ela tinha uma grande proposta. Só que tu imagina o seguinte, o produto vendido na época era uma loja virtual. Nós estamos falando de mais de 20 anos atrás. Aí o pedreiro comprava. O que ele vai fazer com a loja virtual? Ele só sabe construir casa. A dona de casa comprava. Ela Tem não que fazer tinha. um curso na ProAid aí. É.
Aí o que que aconteceu, cara? Eu fui assistir essa apresentação, eu lembro que custava 3 mil e poucos reais. Cara, eu vou entrar nesse negócio. Pra entrar, né? É. E aí começou a dar certo, cara. Começou a dar certo, começou a dar certo, começou a dar certo. Eu Não, disse, tu pode falar qual é a empresa ou não? posso? Omni International. Omni, É, aham. Omni International. E aí, Mas o que vendia? Era... uma loja virtual. Mas vendia o quê? Hã? Esse é o rolê? Não, ela tinha 17 produtos que deixava consignado, mas o negócio era você levar seus amigos e ganhar R$ 1.000. É. Né? Era, Você era, já- a tal da pirâmide ali. Era Tinha- venda. é. Era o cara que ia lá na frente fazia tu entrar com 3 mil e Isso. pouco. Então era uma apresentação legal. Se você falasse para mim, Fabiano, não valeu a pena, valeu a pena. Claro Eu que sim, aprendi aprendeu. muita coisa. Ah, isso aqui Mas muita. Foi a minha faculdade. Eu aprendi comportamento, organização. Como apresentar. Isso, postura, Postura. cara. Os caras tinham um padrão, eles tinham uma ideia que se chamava assim, Academia do Sucesso, ou Academia Empreendedor de Sucesso, um negócio assim, um centro de treinamento. Rapaz, nós fomos forjados, meu irmão. Preparados, era muito preparado o negócio. Aí o que acontece, cara? Eu comecei a ganhar grana, a loja de carro incomodando pra caramba. Quer saber? Vou meter o cadeado aqui, indenizar todo mundo. E parei com esse negócio. E parei, cara. Parei. Fui pra casa, montei um escritório e vamos viver. E aí eu comecei a bater 10, 20 mil por semana. Há 20 anos atrás, mano. Porra. 20 pau por semana. Cara, tamo rico. É isso aí. Acabou o estresse. E aí a coisa começou a tomar uma proporção. E eu tinha um pessoal da minha rede que... Tá bom o áudio aí? Tá legal? Tá ótimo. Eu tinha um pessoal da minha rede que falaram o seguinte. Olha, o meu pai é de Manaus e ele quer vir aqui para fechar. Só que ele quer vir e quer levar para lá, não tem? Eu disse, sério, sério. Se ele vier e trouxer mais um e vier aqui, eu dou minha palavra que eu vou com ele para lá. O velho não veio, cara. Não era para vir, mano. Não era pra Não mim. era, cara. Não era para vir. E ele veio com o dinheiro no bolso, terno e gravata, bonitinho. Uhum. E trouxe mais o outro amigo com dinheiro no bolso. E eles compraram mais de uma cota cada um. Não E- tinha como eu fugir. E tu foi pra lá. E eu fui lá, eu preenchendo o contrato. O que que eu vou fazer da minha vida, cara? E fui pra lá. Eu dei minha palavra, fui pra lá. Aí achei mais 2 doidos. Então fomos em 3 doidos. Chegamos lá e tal, alugamos uma casa. Um outro amigo nosso apoiou, que era da rede. Todo mundo ia conseguir ganhar com isso. E começamos o trabalho. Só que quando nós chegamos lá, o velho ficou doente e sumiu. Eu nunca mais vi ele. Caramba. Ele cara. desapareceu. Ele virou fumaça. Nós em Manaus, sem conhecer ninguém. Uma terra que a gente não conhece e montar um sistema de marketing. E agora? Agora é contato frio. Esse é o treinamento. É abordar pessoas na estrada e tal, no shopping, na padaria, no mercado. E falar de uma oportunidade. E daqui a pouco a sala começou a estar cheia, mano. E nós palestrando e a coisa vendendo, e eu larguei família. E aí começa uma história triste e uma história boa. Pode contar a história triste também? não? Claro, pô. Pode, claro. Nós nem estamos falando porque a história tá boa. Pode tocar barco aí, não tem errado. Na verdade, eu. Se eu estiver falando demais, vocês me cortam. Não. aí. Não, Pode dar ali. Só tem 3 horas. nós né? não, pode dar. nós não vamos falar nada, só conta. Só, vai. E aí, cara, eu fui um covarde. Eu larguei minha família, eu larguei minha esposa, eu larguei os meus filhos. Porque o que queimava dentro de mim era ganância, não era ambição. Era ganância. E eu não estava entendendo isso. Então, ali, a minha vida começou a tomar uma outra proporção. E eu fui para aquela terra com esse propósito da riqueza. Eu estava cego por isso. E eu deixei o que eu tinha de maior valor aqui. A minha família e os meus filhos. Uhum. E eu fui embora. E começou a dar certo e tal. E daqui a pouco, cara, a Polícia Federal começou a investigar algumas reuniões. Eu lembro que eu estava no domingo à noite, fechando o contrato, terminando a palestra. A galera trazendo dinheiro para fechar. E o meu amigo lá atrás fazendo um sinal assim, ó. Eu disse, eu tô dentro da hora, eu não entendi. Porque estava passando naquela hora, no Fantástico, um diretor, como eu, que estava lá sendo preso. Caramba, cara. E ele tava querendo ir embora e me deixar ali sozinho, cara. E aí terminou, a gente fechou os contratos. O que que aconteceu? Cara, prenderam, teve denúncia e tal. E aí a Omni começou a cair. Eu não posso dizer que ela era uma pirâmide, ela tinha um produto, a ideia era bacana,
Mas a forma que ela abriu a venda, vendeu para pessoas que não iriam de forma alguma conseguir ter uma boa gestão. E aí, quando um cara que ele não é empreendedor e você coloca ele no mundo empreendedor e ele não tem resultado, ele culpa quem? A empresa. Então estava tudo errado. Era um ambiente de empreendedor que deveria atrair só empreendedores. A ideia deles era muito boa, mas não deu certo. Um monte de pessoas foram lesadas, eu perdi muito dinheiro, perdi praticamente uma parte da minha vida, mas aprendi muita coisa. E as coisas começaram a dar errado lá, cara. Dá errado, e agora o que vão fazer? Aí eu deixei uma pequena loja de carro aqui para Giovana, a loja começou a cair. Eu tinha um pessoal que estava cuidando, mas não estava dando certo. E, cara, nós passamos fome lá. Caramba, cara. É. Eu lembro que com R$10 nós comprávamos 4 a 5 abacaxi. Nós só comíamos abacaxi. Eu tava parecendo um abacaxi. Não, cara, desculpa, eu rio. Não, mas pode rir, cara. Eu dou risada nisso hoje. Pô, o abacaxi, o cara tá vivendo abacaxi, tá sentando abacaxi, tá comendo abacaxi, cara. Pô. Cara, foi difícil. Caramba, e aí nós não tínhamos mais cara. grana, cara. E aí, cara... Mas tipo assim, rolou investigação lá também e tal? Não, mas bloquearam a cara, grana toda? começou a bloquear. Começou a cair, né? Começou a cair, bloqueia dinheiro, Investigar, bloqueia. cortar, Aí eu não denúncia, consegui mais receber, ninguém recebia. que daí a galera saiu numa rede nacional, sei lá, É. um local ali já Tá, e aí? fica difícil. E aí, cara, eu disse pros meninos, a gente tava dias comendo abacaxi, mas uma coisa, eu vou contar uma coisa para dar risada. Manaus, naquela época, acredito que até hoje é uma cidade que cresce muito, é uma população muito grande. É um ótimo lugar de investimento lá. Uhum. E muitos prédios estavam sendo feitos. E como nós estávamos diariamente no meio de tudo, cara, todo dia era alguma empresa que ia lançar um prédio e que tinha convites, porque olhavam para nós como investidores, porque era dessa forma que nós nos apresentávamos. Os investidores que comiam abacaxi. Então, aquele coquetel, cara, umas 3 vezes por semana tinha coquetel na faixa, mano. E ali nós íamos lá de terno e gravata, bonito, sapato lustrado, mas a barriga com Pra comer o coquetel, cara. E nós íamos lá para comer o coquetel. Eu Caralho, lembro que cara. aí um dia nós fomos para uma balada, eu e os dois. E um cara que foi com a gente era de Timbó, um loiro alto. Eu não acho o homem bonito, mas aquele cara era bonito. Tá. O cara alto, olhão verde. Ele era, cara, mais bonito que ele, pra tu ter uma ideia. Então ganhou. Cara, ele era como modelo. Eu cheguei na balada e disse, olha, nós somos de Blumenau, Santa Catarina. Nós estamos com um modelo aqui, eu sou o empresário dele. E nós decidimos conhecer a boate de vocês. Vocês têm algo a nos oferecer? Rapaz. Ala VIP, meu irmão. No meio da balada, os caras anunciando. Hoje nós estamos com a presença aqui de um modelo de Santa Catarina e tal. Cara. Quem nunca? E aí as coisas começaram desse jeito e um dia eu disse pros guri, cara, é o seguinte, eu vou para uma igreja, cara. Eu não sei como é que vocês estão, mas eu preciso. E eu não tinha hábito de igreja. Eu posso entrar nesse assunto? Claro, É a minha pode, vida, dale. cara. É a minha vida. Né? Lógico, é. Então, eu disse pros guri, cara, eu preciso ir para uma igreja. Eu preciso falar, sei lá, ouvir Deus, alguma coisa. Eu tô ficando doido. Porque aí eu já tava com muita saudade dos meus filhos, cara. E eu não tinha mais grana para voltar, cara. E o meu casamento arrebentado. Eu fui para lá, eu errei, eu me prostituí. E eu era tão tonga, cara, que a minha esposa, ela tinha a senha do meu e-mail. E ela pegou, ela soube de tudo. Acabou o casamento, tava tudo acabado. E eu peguei os guris e fomos para uma igreja. Aí eu tenho um bairro chamado Ponta Negra. E bem no trevo desse bairro eu vi uma cruz. E eu entrei. Entrei e tinha um negócio naquele lugar que para mim se chamava música, mas eu aprendi que era louvor. E eu entrei numa igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Uhum. Porque eu entendia que eu tinha que procurar Deus, né? Hoje eu entendo que eu preciso procurar um pai. E aí eu entrei naquele lugar. Cara, quando eu senti aquela música, que para mim era música, que eu entendo hoje que é louvor, eu pensei que eu ia morrer. Algo entrou dentro de mim. Eu senti um negócio assim que eu não consigo te explicar até hoje. Eu não conseguia ver os meus amigos de tanto que eu chorava e nem eles me ver de tanto que eu chorava. E era uma segunda-feira, as igrejas evangélicas são grandes lá. E tinha muita gente na igreja. E nós lá naquele louvor, e chegou no final da administração, o pastor disse assim, ó,
Você que quer uma oração, vem aqui na frente. Mas como eu era fominha e tava louco para que alguém orasse por mim, a igreja toda era fominha, cara. Todo mundo foi lá pra frente. Não ficou ninguém nas cadeiras. Mas eu fiquei lá no meio da multidão. Eu baixei minha cabeça, mano. Eu nunca chorei daquele jeito. E eu tive uma conexão com o Pai, que eu dizia assim, o que eu fiz da minha vida, Senhor? E fiquei falando com ele, chorando. E os caras cutucando em mim, eu nem aí, daqui a pouco um cara me pegou pelo braço e me levou lá na frente. Ô, o pastor tá te chamando. Eu olhei pra cima assim, o olho inchado, tanto chorar, e o pastor disse assim, vem cá, filho, tem um recado de Deus pra tua vida, pega essa. Eu cheguei lá, ele se abaixou e falou no meu ouvido assim, ó, tem um recado de Deus pra tua vida. Deus manda te dizer que ele vai te levar pra tua terra, sarar o teu casamento e as tuas finanças. Caralho. Cara, essa palavra, ela entrou dentro de mim, ela me matou. Literalmente, eu morri naquela hora. Aquele Fabiano, eu não conheço mais ele. Ele morreu nessa palavra. Quando aquilo entrou dentro de mim, eu disse, eu preciso me transformar em outra pessoa. E aquele desejo de voltar, mas como que eu vou voltar se eu não tenho mais grana, cara? Como que eu vou deixar de ser orgulhoso e pedir, mãe, eu preciso, manda dinheiro para eu voltar? Eu era muito orgulhoso. E aí eu falei com um amigo meu, ele conseguiu que eu voltasse de stand-by, sabe quando tem parente na aviação? Eu vim de stand-by, viemos até Florianópolis, eu fiquei lá, eu não tinha grana nem para voltar. O meu amigo Daniel Salinas, ele e a Ana Paula foi lá me buscar, e eu magro, parecia uma vassoura de olho. Igual. Caramba. Só abacaxi, né, cara? E os coquetel que rolava de vez em quando, né? Eu louco pra comer alguma coisa na igreja, não tinha nada lá, cara. Aí saímos de lá, ele perguntou, cara, tu tá com fome? Meu Deus, eu tava dias sem comer uma comida de verdade. A gente parou num restaurante, eu queria morder até o prato. Eu comi. Tava eu sentado com a Giovana, ele com a esposa, a Giovana nem olhando pra mim. Quando a gente chegou em casa, e tava tudo encerrado. Ela me odiava, ela tinha muita raiva de mim. E eu também gerei nojo, raiva dela. Hoje a gente foi curado desse tempo. Mas a vida nos levou a isso e a culpa foi minha. E eu cheguei em casa e disse assim, escuta o que eu vou te dizer, Giovana. Olha bem nos meus olhos. Nós vamos mudar a nossa história. E aí a guerra começou. Mas como assim? Eu fui numa igreja. Como igreja? Que negócio é esse de crente? Eu nunca gostei de crente. Eu disse, nem eu nunca gostei. Mas o cara falou um negócio que entrou dentro de mim, eu não tenho mais vontade, eu só choro. E aquilo começou a ficar muito doido, cara. Muito doido. Por 4 meses eu fiquei procurando algumas igrejas. E eu achei uma e eu ia sozinho. E eu era muito brigão, eu fui muito de brigar na rua, eu fui muito estúpido. E eu lembro que ela ficava no sofá, tirando uma onda da minha cara, assistindo aquele nojo do Faustão domingo à noite. E eu indo pra igreja, cara. 4 meses. Até que um dia eu levava meus filhos. Esse até que um dia a gente vai continuar depois dos patrocinadores que eu preciso anunciar rapidinho. Fechou. Mas até que um dia, não esquecemos. Arte Pro Comunicação Visual tá aí na tela para vocês, nossa patrocinadora Master. Letra caixa, totens, adesivos luminosos, tudo que você imaginar, envolvimento de frota relacionado à comunicação visual você pode encontrar na Arte Pro. Cloud Park, hub de mobilidade, startup aqui de Blumenau que gerencia mais de 600 estacionamentos em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, O Acre, da maquininha, a cancela. tecnologia, hardware, software, tudo que você precisar para a gestão do seu estacionamento. Esse episódio conta com apoio especial de CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, são 2 entidades fundamentais da CDL, criando esse ambiente de network e defesa dos lojistas e vários tipos de empreendedores. Sebrae Santa Catarina apoiando o micro e pequeno empresário. Obrigado. Essas 2 entidades formidáveis. Estamos nas ondas da Mix 106.3, Rádio Mix Blumenau, terça e quinta anunciando o Empreender Cast. NutriBlu, gastronomia empresarial, comida na sua indústria, comida transportada ou cozinha na sua indústria, eles que forram o nosso bucho aí no intervalo. PHNX, consultoria imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina. E Creativity Digital Hub, a agência que deixa o empreendesc.com.br cada vez mais bonito. Até que um dia. Até que um dia. Os meus filhos começaram a ir comigo na igreja, então era Dia das Mães, e a igreja preparou um teatro e colocaram os meus filhos. Então não teve como a Giovana não ir na igreja. E ela entrou na igreja, e Deus falou com ela. E ela entendeu aquilo que entrou dentro de mim, que mudou minha história, minha forma de pensar, de agir, ela também recebeu. Então, de lá para cá, começou o processo, né? Porque em toda a nossa vida, nós vivemos processos.
E nesse processo ele tem duas situações. Ou eu sou aprovado, ou eu sou reprovado. E quando eu sou reprovado, eu volto para onde? Para o começo do processo. É por isso que existe pessoa. Por isso que eu quebrei 4 vezes. Porque eu não entendia. Eu era cabeçudo. Eu não conseguia aprender com os meus erros. Eu culpava outros. Então, quando eu fui aprovado, acabou. Então eu voltei de Manaus, começamos. E o que eu vou fazer da vida agora? Tinha lojinha ainda? A loja já tinha virado poeira, não tinha mais nada. Eu tinha 6 carros que sobraram, que estavam alienados ao empréstimo que eu fiz no banco BV, na financeira, porque como eu tinha uma loja que eu faturava bastante, eles davam grana, ó, pega aqui, ó, 200 mil, pega 100 mil e tu me paga em tantos contratos. Então eu vendia, 10 carros financiados, eu vendia os carros que pagava a parcela, ou seja, era um dinheiro que eu não pagava. Só que quando as coisas ficaram ruins, eu tive que pagar a parcela. E como que eu ia pagar a parcela? E aí eles alienaram os 6 últimos carrinhos que me sobraram. E aí eu estava preso, eu não tinha o que fazer. E o pior de tudo que essa empresa, essa última empresa de automóveis estava no nome do meu cunhado e do meu sogro. Então eu não só arrebentei a minha vida, mas ferrei a vida do meu cunhado e do meu sogro. E eu queria resolver e não conseguia, porque como que eu vendo se está alienado? E, cara, um milagre de Deus, eu fui lá no Banco BV algumas vezes, eu fui lá a última vez, disse, cara, eu preciso acertar com vocês. E rolou uma conta lá que não foi natural. Eles me deram um prazo de alguns dias, eu acho que foi 30 dias, mas um valor tipo 200 mil, 15 mil, uma coisa absurda. E, cara, e aconteceu. E eu saí ralando e eu consegui levantar o valor. Ai, me livrei desse peso. E o que eu vou fazer? Eu vou vender carro, mano. Aí aluguei um lugarzinho e tal, comecei a botar um carro, falar com um amigo. Quando eu vi, eu já estava com a loja cheia de carro consignado. E eu já tinha uns 10 carrinhos, as coisas estavam legais. E eu caminhando na igreja, buscando entender quem eu era, que negócio, né? Buscar uma identidade. E eu precisava minha identidade, porque o mundo gerou uma identidade que eu não era. E nessa caminhada, eu continuando com a loja, um dia eu convidei uma senhora, porque eu sou muito curioso com as coisas. Eu queria entender o que esse povo tem esse negócio de orar. O que eles oram tanto? Como é que eles falam com alguém que não fala com eles, cara? Como é que é isso? E eu comecei a participar desses grupos de oração e eu vi, cara, que eles não falavam sozinhos, não, cara. O Pai responde. E tinha uma senhora que hoje ela é falecida, ela era evangelística, essa mulher era fora da curva, a Dona Olga. Eu disse assim, Dona Olga, vamos comigo lá na minha loja de carro orar. Agora a história começa a ficar doida. Vamos, mais doida. Vamos lá. Pô, nós já estamos no nível... Não, mas tô brincando, pô. É legal pra caramba. A gente brinca pra ser engraçado, mas a história de superação, assim, é fantástica. É que se você for pegar cada empreendedor, cara, ele tem tanta coisa pra transbordar que sabe aquele que ouve. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Cara, se ele pega, ó, eu vi onde o cara errou. Opa, então não vou por esse lugar. Eu vi onde ele acertou, então vou investir nesse lugar. E aí a Dona Olga foi lá? Fui lá, fomos lá. Daí ela era uma mulher de oração. E ela se ajoelhou e começou a orar, daí eu fui lá, imitei ela do outro lado, dei uma oradinha, ficava olhando para ela, orava mais um pouquinho e olhava para ela, essa mulher orava, e daqui a pouco ela levantou. Ela disse assim, olha, tem um recado de Deus para tua vida. Eu disse, uau, já recebi um lá em Manaus, agora o que é, né? Vou ficar rico, vou ganhar na loteria, ela vai me falar alguma coisa legal. Aí ela olhou bem nos meus olhos e disse assim, Deus manda te dizer que encerrou o teu tempo de venda de carro. Dona Olga. Pô, mas eu tava bem de novo, cara. Saí da CTI, tinha ido pra UTI, eu já tava... Professor, porra, Dona Olga. Saindo da UTI. Desculpa o palavrão, mas porra, Dona Olga, não foi por isso que eu chamei essa aqui, cara. Não, facilita aí, né, cara? Aí eu olhei bem pra ela, sério, Dona Olga, mas aí não acabou. Olha o que ela fez. Tinha um amigo meu que ele vendia produtos de higiene e limpeza. Sabão, amaciante, desinfetante. E ele tinha deixado uns produtos no chão que ele vinha buscar no outro dia. Eu falei, Fabiano, posso deixar aqui que eu vou pegar? Claro, cara. E ela pegou e virou para aqueles produtos e ela teve a coragem de dizer o seguinte, e Deus manda te dizer que você vai começar com aquilo ali. Aí eu disse, bateu pino, velho. Não, sem condições. Fiquei quieto, não fui mal educado com ela, é claro. Levei ela embora. Quando ela saiu do carro, tava a Giovana comigo. Eu disse, Giovana, essa mulher, ela é doida. Olha só, olha a lógica, que lógica é essa? Capaz que Deus ia fazer um negócio comigo desse. Eu não tenho grana,
eu não tenho dinheiro para comprar, eu intermedio um negócio, eu ganho 3, 5, 2, eu ganho dinheiro. Esse cara vende esses produtos de higiene e limpeza, ele ganha R$ 3 por galão. Aonde, que lógica que ela teve que eu vou fechar a loja e vou vender higiene e limpeza? Não faz sentido, A né? Giovana disse, ela de certo não estava num dia bom. Deixa eu falar para vocês, cara. Isso não acontece, mas aconteceu comigo. 6 meses, cara. Eu não vendi um carro. Não entrava. O cara vinha, fechava, não devolvia. Não deu. Eu comecei a comer os carros. Eu comecei a pagar conta com os carros. Não vinha negócio deles. 6 meses depois, sabe o que me sobrou? Uma Fiorino 94, toda financiada, rachada no meio. Eu chamava de Fiorino da massagem, que tu acelera, como ela era rachada, ela mexia a dianteira e ficava a traseira. Uma Fiorino 94, 1.0 no gás, toda podre. Era isso que me sobrou. E agora, cara? Agora eu entendi. Então, beleza, tive que entregar o ponto. Aí foi a 5ª vez, aí eu quebrei pela 5ª vez. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o que me mandaram fazer. Comecei a vender higiene e limpeza. Fui lá nessa empresa que fabricava os produtos, troquei uma ideia com o cara. Eu disse, me explica do produto. Beleza, quando eu saí de lá, eu sentei com ele. E aí começou a Nobre Online. Porque a Nobre Car, ela veio da Nobre Online, que era vendas online que eu queria estabelecer e gerar naquela época. Tu tinhas a experiência lá do multinível, pessoal, Isso. fazendo negócio online. Enganei pá. um monte de gente lá, vou ver se eu consigo aqui também. Mas não deu. Então a Nobre Online se tornou um distribuidor de produto e eu comecei com a higiene e limpeza. Só que é o seguinte, beleza, eu vou lá falar com o dono da empresa. Eu vou lá comprar. O que eu tenho no bolso? O que eu vou fazer? A Giovana, Fabiano, não tenho o que fazer. Eu disse, não, eu vou lá conversar com o cara. Cheguei lá, sentei com ele e disse assim, amigão, a minha história é o seguinte, eu tô quebrado, ferrado, sem nome. Mas eu tenho uma folha de cheque. Porque quando o cara quebra, ele sempre guarda a última folha de cheque para quando ele abrir a carteira, mostrar para os outros que ele tem talão, meu irmão. E eu guardava aquele talão, cara, todo amassado, já todo empoeirado. Eu disse, eu não tenho nome, mas eu tenho uma última folha de cheque aqui. Que se tu me der uma oportunidade, eu quero comprar uns produtos teus e começar. E eu já estudei a tua empresa, sei quem vende, sei como é que é. Eu vou assumir um compromisso contigo. Eu vou ser o melhor vendedor que tu já teve na história da tua empresa. E fiquei olhando para ele. Quanto que tu quer comprar? Eu pensei. Tu me dá 30 dias? Dou. Eu vou te dar um cheque de R$ 900. Então pega essa, a Nobre Car, que hoje já está em 4 países. Ela começou com R$ 900 para 30 dias. Cara. E então eu peguei a folhinha de cheque, enchi o carro de higiene, limpeza, sabão, amaciante, desinfetante, água sanitária Foi vender. e fui para casa. Cheguei em casa, fui organizar as coisas e disse, Giovana, eu vou começar com isso aqui. E ela disse, o que tu fez lá, cara? O que tu fez? Giovana, eu comprei e dei um cheque para 30 dias. Como que nós vamos pagar? Porque antes disso, eu tinha uma casa no Morro da Goiaba, uma casa bem famosa, ficou na capa do Jornal de Santa Catarina. Essa casa eu estava preparando para vender, para começar um novo negócio. Ela valia na época R$ 1 milhão. Só que em 2008 não deu aquela tragédia em Blumenau. Bah. Eu perdi a casa, meu irmão. Caiu piscina, entrada, ficou condenada a casa. Depois eu consegui recuperar uma parte dela, mas nessa época eu estava morando em um kitnet do tamanho desse estúdio que eu estou aqui, eu, a Giovana e os meus 2 filhos. Caramba, cara. E aí, cara, o que fazia agora? Sem casa, sem nada, era a folha de cheque de 900 pila. Fui lá, comprei e disse pra Giovana, calma. Ela disse, Fabiano, nós não temos dinheiro para comer, Fabiano. Tua mãe tá sustentando nós aqui. Como é que tu faz uma dívida dessa de R$ 900? Eu disse, vai dar certo. Deus não falou para nós aquele dia? Eu vou no naipe dele agora, cara. Se ele falou, ele sustenta. Era o que eu entendia. E eu fui, cara. Comecei a me aprimorar, comecei a desenvolver, comecei a vender. E eu fiz uma aliança com Deus e disse, Senhor, se tu me escuta como tu escuta essa gente que fala pra caramba contigo, tu vai me escutar. Eu agora entendi, eu vou fazer o que tu mandou eu fazer. Mas eu quero ser bem-sucedido e eu vou me desenvolver nisso. E eu vou ser aquilo que eu disse pro cara que eu seria o melhor vendedor. Eu fui o melhor vendedor de todas as gerações da empresa dele. E aí comecei a vender higiene e limpeza. Daqui a pouco, meu irmão, eu já tinha uma equipe. Eu não estava mais vendendo. Eu já montei equipe e as coisas começaram a dar certo.
Só que ele e algumas outras empresas que eu acabei me envolvendo, elas tinham uma forma de trabalhar um pouco fora do padrão. Eu já estava vivendo um padrão novo. E essas empresas tinham o meu padrão antigo. E eu não queria voltar ao meu padrão antigo de conduta. Eu decidi ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, chegou um dia que eu disse assim, cara, nós vamos parar com o nosso negócio agora. Pode vir buscar o que eu tenho em estoque aqui. Eu aluguei uma salinha e tal. A Giovana disse, tu é louco? Não, não, ele fez umas coisas que eu não posso mais andar com ele, Giovana. Eu sou uma nova criatura. Eu não posso andar com ele. Se eu andar com ele, é como se eu concordasse com as ações erradas dele. Mas, Fabiano, nós vamos ficar sem fornecedor. Giovana, eu vou viver milagre. Pronto. Só isso. Cara, eu desfiz o negócio com ele, apareceu outro, as coisas começaram a fluir. E aí, meu irmão, tinha um casal na igreja que eu ia, que eles faziam tinta para tinturaria. E eles estavam falindo. E o pastor visionário, na época, pegou e disse assim, cara, o Fabiano precisa de produto e vocês estão falindo com tinturaria. Faz produto de higiene e limpeza para ele vender. Caramba. Começaram a fazer, foram bem, eles têm uma empresa até hoje. E aí, cara, um dia, era 3 horas da manhã, eu acordei com alguns nomes na cabeça. Mas ali já tava rodando, a família já tava bem, já Sim, tinha uma casinha melhor. já podemos voltar para nossa casa. Na base do vender produto de limpeza. Higiene e limpeza, pau e pau. E aí, eu acordei de madrugada com... Os 900 pilas já estavam pagos. Já conseguimos. Ó, foi uma luta, mas deu, cara. E aí nós chegamos eu acordei de madrugada com esses 3 nomes na cabeça, cara. E eu não conseguia dormir. E eu peguei uma agenda, escrevi e voltei a dormir. Aí eu consegui dormir. No outro dia eu saí de manhã, bem cedo, e disse assim, Giovana, descobre o que é esse nome aqui. Por quê? Porque veio na minha cabeça. Ela pegou e me ligou. Ela disse, Fabiano, isso aqui é nome de matéria-prima. Sério? Sério. Então Deus está fazendo o que eu pedia para ele. Ele me deu uma receita. Então agora eu vou orar e ele vai me dizer dosagem. Porque, cara, eu estudei até a 4ª série. Esse negócio de milímetros, eu sei que 100 ml com 100 ml dá 200 ml. E, cara, eu comecei a fazer alguns produtos. E esse produto se chama PLP, Proteção e Limpeza de Painéis. Ele é vendido até hoje. Ele está em outro país. Eu vendo esse produto até hoje. E aí eu tive uma receita, e isso é muito louco. Tem pessoas que vão dizer, esse cara é fora. Então venha visitar a Nobrecar. Quem quiser conhecer a empresa, eu vou mostrar fotos, eu vou mostrar tudo que eu estou falando com base, que é o que eu vivo. E aí fiz esse produto, e aí começou a vir mais receita. E eu peguei e fui nesse casal, que eles faziam produto, eles são químicos, e disse assim, olha, Deus me deu umas receitas, e eu queria dividir com vocês. Olha essa aqui. É um produto chamado Super Pretinho, é um produto mais básico. Dá uma olhada. Eles olharam um para o outro. E eles ficaram rindo uns 5 minutos. E eu aqui assim. Opa. Eu aqui desse jeito, como vocês, assim, ó. E os dois olhando um pro outro e dando risada. Chegou no final da risada, eles falaram, só tu, né, Fabiano? E quando eles terminaram de rir da minha cara, que começou a gerar, assim, botar raiva no meu coração, Deus falou assim, eu não dei essa receita para eles. Eu dei para ti. Pedi desculpa, peguei o papelzinho de volta. E daqui a pouco eu estava fazendo 20 produtos na garagem da minha casa. E aí mas por que eles riram, sabe? Não. Porque na concepção deles não tinha lógica. Era uma formulação sem pé, sem cabeça. E esse produto está no mercado até hoje. Caramba, é o Super Pretinho. Vende bastante. Sei lá quantos 1000 litros por aquele semana. que fica 30 dias? Não, esse é o mais básico, a base água, né? Mas vende, sei lá quantos 1000 litros por semana. E aí eu comecei a fazer produto na garagem da minha casa, nessa casa que a gente voltou. E um dia eu tive que chegar lá, pedir perdão para eles e dizer, eu vou seguir minha carreira solo, porque eu comecei a incomodar eles. Eles tinham uma visão e eu tinha uma outra visão. Então não estava dando certo. Pedi perdão, agradeci eles ficaram com higiene e limpeza, até hoje estão. E eu comecei a fazer. E aí eu chegava em casa, ia fazer produto para no outro dia sair vender. E o Lucas, que tinha 12 anos na época... Hoje ele trabalha no laboratório da empresa, o meu filho, ele me ajudava a envasar os produtos. Daí eu dizia assim, filho, tu acredita que um dia os nossos produtos vão estar em outras cidades? Acredito, pai. Tu acredita que um dia nós vamos ser referência no mundo, filho? Porque estamos trabalhando... Acredito, pai. Caramba. A minha missão, a minha visão, os meus valores e o propósito da empresa, desde aquela época eu falava que nós vamos ser referência no mundo.
Tu vê, a gente tava falando na outra entrevista sobre missão, visão e valores, eu falei assim, a missão, a visão e valores, elas estão intrinsecamente ligadas ao negócio. Você pode não escrever, não precisa escrever, mas tá ali. Quem escreve se diferencia, É verdade. porque aí encontra um mapa, né? Isso. Mas quando o cara não tem visão, missão, valores e propósito, as decisões que ele toma são decisões fora do propósito que ele mesmo gerou. E aí ele erra. Agora, se ele tomar decisão baseado naquilo que ele já determinou, ele vai ser muito mais assertivo. Uma das coisas que eu tenho lá como missão é verdade. Eu tive que despedir uma vez um gerente de vendas que foi o meu melhor. Mas ele, todas as vendas, ele mentia. Eu chamei ele por 2 vezes, a terceira eu mandei ele embora. Os caras assim, Fabiano, o cara é o cara que mais vende. Como que tu vai mandar? Eu não preciso disso. Isso está confrontando aquilo que nós já estabelecemos que é a nobre. Se precisar, eu falo para os meus vendedores, olha aqui, gurizada, eu sou O principal vendedor. valor, a gente É. tem os valores do empreender. Isso, cara. Sabe qual é o principal valor que tá em primeiro? Buscar a verdade. Olha só. Porque o cara Foda, que né, não cara? estabelece verdade, ele é um mentiroso e malandro. O vendedor que precisa mentir para vender é porque ele não estuda, ele não compra o que vende, ele não acredita. Então, se precisar mentir para vender, eu sempre falo para os meus vendedores, eles vão ver, eles vão assistir aqui. Se precisar mentir para vender, perca a venda. É mais saudável. Então, cara, eu comecei a fazer produto, quando eu vi eu já estava com 20 produtos, eu estava com 40 produtos. E aí a fiscalização sempre corre mais rápido do que a gente. Eu recebi uma denúncia, cara, a fiscalização veio lá para me multar. Indústria química. pá. Eu na garagem de casa, coloquei tudo no porta-malas do carro, fugi lá para minha mãe, no porão da minha mãe. E daqui a pouco o vizinho também fez uma denúncia, pau, me pegaram. E aí quando me pegaram, eu levei uma multa crime. E, meu Deus, cara, mas aí sabe o que veio no meu coração? Que essa multa estava me impulsionando para eu ser correto. Formalizar. Porque, cara, uma empresa que não é correta, quais são os frutos que ela vai gerar e colher? Eu disse, fechou, eu abracei o fiscal. Veio na hora. Eu abracei o fiscal e disse assim, ele não entendeu até hoje, cara. Muito obrigado. Tu me deu uma resposta agora. Ele não entendeu até hoje. Ele disse, o cara bateu pino, né? E aí, cara, a gente foi para um prédiozinho maior ali na Fortaleza, documentamos, pedi a documentação do prédio, o cara foi me dando parcial, e beleza e tal. E quando começou a apertar mais, que eu ia fazer um laboratório pequenininho, cara, o prédio estava irregular. E eu já tinha reformado o prédio dele, a Puta. parte toda. Pensa um alemão abençoado. Não era lá na Rua da Coca ainda. Não era ainda. Era na geral da Fortaleza. Na Francisco É Vale. isso, na frente da Vibromac, que é a loja de máquinas, fazendo a propaganda do meu tio Vilmar. Depois a gente manda o boleto. É isso. Tô zoando. Que esse meu tio, inclusive, foi o cara que sempre me ajudou, cara. Ele sempre foi meu avalista. Quando ele sabia que eu ia alugar alguma coisa, porque a história tem muita coisa aí, mas outra hora a gente Envolvida, conta. né? Cara, ele ligava, por que tu não pediu pra mim? Porque nem o meu pai nunca foi avalista, nem o meu pai nunca acreditou em mim. Foda. Mas ele acreditou. Então, cara, eu fui, e agora o que eu vou fazer? Matar o velho não adianta. E eu lembro que 1 ano atrás, o Cristiano, que tem a Usacar, o Cristiano, manda o boleto para ele depois. 1 ano atrás ele disse assim, eu comprei um galpão e eu vou preparar para te alugar. Eu disse, cara, legal, cara, fico feliz que tu comprou. Mas eu tô num lugar todo reformadinho. Cara, e eu lembrei disso. Aí eu liguei para ele, e aí, como que tá o galpão, cara? Ele disse, cara, tô pronto para entregar, porque os caras deu a data certinho. Os caras saíram e nós entramos. Esse da Rua da Coca. Na Rua da Coca. E aí a gente ficou por alguns anos ali, agora faz 1 ano que a gente saiu, né? Então, essa história de milagre, se tem tempo, tem muita coisa para contar. Mas nós ficamos algum tempo ali, e dali a empresa começou a crescer, alguns países procuraram a gente, e eu senti lá em 2012... Mas o teu programa de expansão para o Brasil, ele foi um programa diferenciado mesmo. Tu teve uma visão de mercado, né? Como é que se deu isso? O que acontece? O mercado de estética automotiva, ele é muito aquecido, né? Então, Porque tu vem, assim, essencialmente o que a Nobre Car vende é sabão para lavar carro, é pretinho, são 200 esponja. itens, desde um sabão até uma proteção Pra cerâmica. tu ter uma ideia, de espuma tem 5, 10 tipos de espuma diferentes. Não, Isso. sim. Com mais, E é com tudo mais fabricado ácido, com aqui, menos ou tu ácido. importa alguma coisa? Não, todos os produtos são fabricados por nós. Uma grande parte das matérias são importadas, né? Claro. Mas toda a formulação é feita por nós.
Então, o que que acontece? Uma vez eu pensei, eu tô com alguns produtos. Como que eu vou ser conhecido no Brasil? Vamos voltar um pouquinho à história. Como que eu vou ser conhecido no Brasil? Internet. Eu Já fui- vendendo aqui. Já vendendo Blumenau, algumas cidades aqui vizinhas. Eu tinha 7 vendedores na época. Eu parei na frente do computador e disse assim, Senhor, me dá uma ferramenta para que eu possa ser conhecido no Brasil. E aí veio assim, digita Detailer. Eu digitei Detailer. Quando eu digitei Detailer, apareceu um vídeo lá do SEMA Show em Las Vegas, de uma competição de polimento em capô. E quem ganhou foi uma empresa da Califórnia, da Califórnia ou Las Vegas? Não, é uma empresa da Califórnia chamada 3D HD. Aquilo me chamou e eu pensei, tá certo, cara. Se eu trouxer um produto fora do Brasil para cá, que não tem, as pessoas vão me dar a oportunidade de eu mostrar o que eu tenho aqui. Porque tudo que vem de fora, muitas vezes, cria uma aceitação maior. Ah, o cara, tô com um negocinho importado, pá, quero te apresentar, e tu já ia lá e empurrava o resto junto. Ó, tá Porque, aqui. cara, uma cidade, uma empresa de produto ali da cidade de Blumenau, quem que ia me ouvir? Aí eu peguei, entrei em contato com os caras. Eles falaram o seguinte: nós temos um centro de treinamento na Argentina. Na Argentina, um centro de treinamento na Argentina. Se você tem interesse em distribuir nosso produto no Brasil, venha para esse curso. Beleza. Peguei e disse, pode mandar que eu vou. Daí a Giovana disse, como que nós vamos, cara? Como que tu vai? Pedido mínimo é 100 mil, nós não temos agora. Estamos se matando para pagar os boletos. Não, eu vou, vai dar certo. Comprei a passagem, fui eu e o Tal da Josué. fé, né? Fé. É só fé. E foi com o Josué ainda. Josué, o pupilo, eu chamava ele de pupilo. E o Josué, não era o Josué da Bíblia, mas era o Josué pupilo. Fomos para lá, cara. Chegamos lá, cidade de... Sei lá, esqueci o nome da cidade. Mas enfim, chegamos naquele lugar, conheci, estava o diretor da Com os empresa. hermanos, pá. O diretor da empresa que fabricava ali, era o centro de treinamento. E sentamos com a mesa com eles e perguntaram qual a tua intenção. A minha intenção é ser distribuidor no Brasil único. Daí ele perguntou, quanto tem de recurso? E aí, como eu sempre aprendi que eu preciso fazer perguntas inteligentes para obter respostas inteligentes, eu disse, quanto que você precisa de recurso? Porque eu não tinha nenhum. Mandou a resposta de volta. Ele perguntou quanto que eu estava disposto. Quanto que tu quer? Quanto tu quer? Saiu grandão, né? Não, ele pensou, o cara, né? Tudo certo. Daí ele fez uma volta, ele fez uma Foi tipo soma. truco 6. Ele disse assim, cara, o mínimo são 100 mil reais, né? Transformou em dólar e tal. Eu disse, tudo bem. O pupilo já ficou com os olhão grandão, né? Eu disse, tudo bem, cara. Amanhã nós vamos conversar. E no outro dia era a apresentação dos produtos. E eu fui lá, comecei a polir os carros e tal. E eles começaram a ver que eu entendia. Por quê? Porque já em 2012, eu percebi que o mercado nacional precisava uma conversão de lavação para estética. Então, em 2012, eu formei um centro de treinamento. Hoje eu tenho mais de 2.000 alunos formados no Brasil e no Mercosul. Nós somos hoje uma das empresas mais profissionais na área de detalhamento náutico. Caramba. Hoje, quem dá curso náutico, tira da carreta, faz detalhamento, conta nos dedos. E nós somos uma dessas empresas. Então, hoje, na parte de curso de detalhamento automotivo e náutico, nós temos esse centro de treinamento. Então, eu já tinha habilidade e conhecia sobre produtos. E aí, cara, naquele dia eu fiquei doente, cara. Me deu febre, eu fiquei ruim. Mas fiquei conversando com eles. 100 mil no lombo, Não, né? pensei, como que eu vou explicar isso pra Giovana, né? O problema não Baixou era a eu. imunidade. O problema não era eu, o problema era da Via Cred, da Secred, o problema é deles, né? E aí, Tia cara, Cred, eu tinha Cred. Vem cá. aí à noite, cara, eu tive um sonho. Eu tive duas visões. Eu nunca tive isso. Os meus sonhos é só bobiça. E só confusão. Mas aquela noite eu sonhei o seguinte, que eu estava puxando uma tenda, sabe tenda de circo? Eu estava puxando ela, alargando as tendas. E eu escrevi eu vi uma mão como uma mão de fogo escrito assim, Lucas 10:10. E Lucas 10:10. Acordei, peguei a Bíblia, Lucas 10:10. Cara, Lucas 10:10 é meu ministério, cara. Eu sou evangelista. Deus estava apontando lá atrás o que eu ia ser. Eu ia ser aquele cara que aponta a chegada de Cristo. Aquele cara que fala do amor, que foi cheio do amor e transformado. Mas eu não entendi aquilo. E a tenda, o que era isso? Cara, esse sonho, essa visão, estava apontando para o nosso crescimento.
a nossa expansão. Eu tinha acertado na mosca ter ido atrás daquela empresa. Trouxe para o Brasil, arrumamos dinheiro e tal, peguei meu caminhãozinho, eu e Pupilo, e viajei esse Brasil, meu irmão, fazendo workshop. Ó, uma empresa da Califórnia, dos Estados Unidos, com lançamento no Brasil. Todo mundo queria ver. Eu mostrava os produtos deles e mostrava a Nobrecar. E aí a Nobrecar foi indo de carona, e os caras começaram a ver que Nobrecar começou a causar um resultado melhor do que aquele. Eu comecei a aperfeiçoar os polidores, aperfeiçoar os vitrificadores. E, cara, tomou uma proporção. Trabalhamos mais uns meses, encerramos. E aí tomei todo o mercado nacional com a linha Nobrecar. Viajei o caminhãozinho rodou o Brasil. E hoje nós estamos aí em praticamente todos os estados e 4 países, vendendo a marca Voltou pra Nobrecar. Manaus com a Nobrecar. Cara, tá lá, tá vendendo. Tem umas 2 ou 3 revendas lá. Eu tô louco para voltar para aquele lugar. Eu tô louco. Porque lá foi o fim e foi o começo. Então eu quero voltar para aquele lugar, eu quero voltar naquele ambiente, eu quero falar que aquela pessoa que foi usada para dizer, cara, tu foi uma boca de Deus que mudou meu destino. E aí a Nobre começou a avançar, as coisas começaram a Quantos acontecer. funcionários hoje, Fabiano? Nós temos 45 colaboradores diretos e alguns indiretos, mas que trabalham diretamente conosco são 45. E hoje está em todos os estados do país e mais 3 países, é isso? É, nós estamos 4 no países. Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Chile. Já abrangeram a América Latina e a América do Norte. Já, né? a gente já conseguiu. E assim, foram contatos que conheceram a marca, que vieram até aqui, que fecharam a parceria e hoje estão distribuindo. O nosso produto está na Alemanha. Tem o David, que é um ex-aluno nosso, ele é um profissional lá. Então, eu distribuí o produto como sementes em vários lugares. Cara, usa aí, vê e tal. Ele está usando lá. Eu fui para Las Vegas no SEMA Show faz alguns anos. E eu fui cheio de produto. Cheguei lá porque os detailers lá, eles são reconhecidos como um artista, sabe? Então, É que lá o mercado automotivo é, meu, tudo é mais- muito massa, é muito aquecido. Tudo nos Estados Unidos é mais aquecido, né? Enfim, é Sim. mais organizado e tal. Então eu levei os meus produtos e dei de presente para eles. Então aquilo foi semente. Porque lá tinha pessoal do Chile, tinha pessoal dos Estados Unidos. O mundo inteiro nesse ramo visita aquele lugar. Então a gente começou esse trabalho formiguinha. E hoje a nossa luta diária é a perfeição, é buscar melhoria, é melhorar todo o conceito da empresa. Não é só o produto, mas o conceito da empresa. Porque eu tenho pedido a Deus para que seja ainda na minha geração, porque eu quero ver com os meus olhos a marca ser reconhecida no mundo. Caramba, cara. E os meus filhos, a minha casa, a minha esposa, as minhas noras, o meu filho de 20 anos já casou, eu tenho uma nora chamada Laura, eu tenho que namora com o Davi, que se chama Rita. Todo mundo vive isso. Todo mundo vive esse sonho. E esse sonho vai acontecer. O grande sonhador, né? Os É. caras falavam. Isso. Só pra gente pontuar, vamos apresentar os nossos patrocinadores mais uma vez, porque a história tá boa, a gente esquece, tá ligado? Agradecer aí, tá na tela, Arte Pro Comunicação Visual, a patrocinadora Master aqui, Filipão, galera, tudo obrigado, né? Tamo junto. Totens, fachadas luminosos, adesivos, letra caixa, tudo que você imaginar. Cloud Park, hub de mobilidade também ó, no mercado automotivo aí, cuidando de estacionamentos por todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Acre, da maquininha. Cancela. São mais de 600 estacionamentos que contam com a gestão a partir do software e com o auxílio do hardware da Cloud Park, produzido aqui no Reino do Isso. Garcia, em Blumenau. É. Além disso, apoio da CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, 2 entidades fundamentais, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que fomenta aqui a defesa dos interesses lojistas, empresários e cria esse ambiente de network, e o Sebrae Santa Catarina, cara, consultoria, auxílio ao micro e pequeno empresário, obrigado por acreditar no nosso projeto. Estamos nas ondas da Mix, Rádio Mix, Rádio Mix. 106.3, abraço pro Montanha. É, Terça e abraço. quinta, eles estão lá anunciando os nossos episódios. Obrigado a você que vem aí através da Mix. Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria. Nutriblu que alimenta o bucho da galera aqui no Empreenda SCCast. PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária pelo Blumenau região. Trabalhamos com desenvolvimento imobiliário. Se você quiser ser atendido por mim, pela minha equipe, é só procurar a PHNX. E Creativity Digital Hub, a agência que deixa o Empreenda SC cada vez mais bonito. empreendesc.com.br, esse site que traz muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E entrevistas através do Empreender SCCast com esse cara, com essa figura, com esse monstro aqui de conhecimento, essa fera, Fabiano. Porra, que massa essa história, cara. E então o teu objetivo realmente é ser reconhecido assim no mundo automotivo como um todo, então. Eu vou trabalhar, o meu fôlego de vida vai até eu conseguir concluir isso. Nós estamos agora com um projeto bem
Hoje tu falou assim, desculpa, né? Depois eu quero saber do projeto revolucionário, não é pra gente pontuar o teu hoje. 45 colaboradores, mais de quantos produtos? 200? Aproximadamente 200 itens. 200 no Mix. Quantos em todos os estados, mas quantas revendas, tens ideia? Eu não vou me lembrar de cabeça, mas Chutômetro, tem, 1.000, 2.000? tem bastante. São bastante distribuídas no estado, né? Sei lá, vamos falar aí 500. E hoje, tá, entendi. E hoje tu vende, o cara que te vende, ele é o dono da estética ou ele é eu tenho loja que vende o teu produto? O que acontece? O cara que vende meu produto, ele tem uma casa de tintas, ele tem uma loja de estética automotiva. Hoje a nossa venda para revenda é para quem trabalha já, que tem um KINAI. Com a linha automotiva. Isso, com linha automotiva. O consumidor final ou compra dele, mas nós também temos os nossos caminhos. Por exemplo, nós temos o nosso e-commerce, nobrecarprodutos.com.br. Se lá no estado dele ou na cidade dele ele não encontra Nobrecar, ele compra pelo site. compra virtual. Ou se ele é da região aqui, ele vai ali na Rua da Coca-Cola e compra na loja. Então, nós Tu manteve temos... a loja lá. Por exemplo, Sim. uma Benedete, ó, depois a gente manda a cobrança. Ramon, Mas uma Ramon. Benedete é um possível vendedor do isso, produto nesse Nobre Line. perfil. Ramonzeira tá lá. Nobre Car, né? E esse Nobre Line. mercado é um mercado extremamente aquecido. É um mercado que antigamente o cara quebrava, como eu, ou ele ia vender carro, ou ele ia abrir uma lavação. Hoje não, hoje ele não abre mais uma lavação, ele abre um estúdio ou abre uma estética Cara, automotiva. é verdade, tá? E eu assim, não é uma zoeira que a gente faz, mas a gente tava outro dia passando assim, e pô, era uma lavaçãozinha, né? Mas tava lá, estética automotiva. Eu disse, pô, o marketing é foda, o marketing desse cara é bom pra caralho e tal. E é real, porque o cara ele refinou a capacidade dele de lavar o carro, digamos assim. E hoje o nosso trabalho é posicionar o cara como um empreendedor. Tu auxilia ele nisso. Auxilio, o nosso curso, nós temos essa parte de acompanhamento. Além dos cursos, tem workshops, tem muita coisa que a gente fala para eles para gerar uma posição. Por exemplo, o cara chove, ele não vai abrir. Cara, eu começo o meu curso falando o seguinte. Tipo assim, cara, limpa o retrovisor bem, porque tem horas que o cara lava meu carro e deixa o retrovisor sujo, cara. Tomar Tá de banho e não lavar os sacanagem, pés. velho. Eu sou muito exigente. Eu peço para Eu dobrar também o sou. espelho, lavar, o teto solar é uma porta, você tem que abrir, secar, você tem que limpar as borrachas, as pestanas. E esse é o no treinamento ali pra eles. Isso envolve tudo no treinamento. E ele tem que saber que ele está gerando uma empresa, então quando chove, a empresa não fecha, ela continua aberta. Então, a mentalidade de lavação é o seguinte, tá chovendo a semanada, ele fica em casa incomodando e comendo pipoca. Mas se o cara tem uma visão empreendedora, ele tá chovendo, mas ele tá prospectando o cliente, porque ele precisa criar, além do seu cardápio de serviços, que são os tipos de serviços que ele oferece, ele tem um histórico. Pô, cara, o Felipe não veio mais aqui. E aí, Felipe, como é que você tá? Isso. Tá precisando agendar para fazer a higienização e a hidratação do banco de couro do teu carro. Já faz 2 meses que você não fez. Tô com uma vaga essa semana, vem para cá. Então, nós... Tem um treinamento de gestão pra Claro eles. que é, porque ele precisa ser, né? Empreendedorismo. É isso aí. Que massa, cara. Então é muito mais do que vender um produto, na verdade. Sim. Hoje não... vou abrir uma indústria... Quer que o cara dê certo, né? O cliente dele. O meu resultado não está em mim, o meu resultado está no próximo. Eu preciso fazer o cara da lavação, Claro. ele prosperar. Porque se ele prospera, o cara que vende meu produto prospera, eu prospero, a minha família, todo mundo prospera. Então o meu foco sempre está nele. Eu estou em todos os grupos de WhatsApp do Brasil, meu celular é uma loucura. E os caras falam, cara, mas você se envolve sim. Eu quero ouvir o cara que usa o meu produto. E eu tenho prazer de falar com eles. Eu chego no workshop, e isso para mim é natural, e eu vou falar porque tem pessoas que acham que não. Eu cheguei no workshop, eu abraço e aperto a mão de todo mundo. Porque eu honro o cara. Porque o cara que me abençoa, cara, ele que usa o meu produto. Um dia eu abracei o cara, ele ficou muito sério. Ele olhou para fora. Daí depois ele veio falar comigo. Ele disse, sabe, cara, como é que tu vem cumprimentar nós? Eu disse, desse jeito, eu aperto a tua mão e te abraço. Ele disse, cara, eu pensei que tu vinha de helicóptero e que toda a tua equipe montada, porque eu cheguei lá e comecei a montar com os meus técnicos. Cara, não tem, eu sou simples, cara, eu sou isso. Eu sou isso e vou morrer assim. E a minha família eu treino para ser assim. Mas sabe por quê? Porque o Fabiano, ele é bem conhecido no YouTube, assim. Tem muitos vídeos, tipo, ele é o fenômeno do detalhe do Brasil, assim.
Porque tem canal no Isso. YouTube, a galera conhece Segue ele. lá, no Abrecar, siga a gente. nas Aí, redes tipo, sociais. imagina, o cara Famosinho. assiste lá do Nordeste. Cara- Daqui a pouco o cara vai num evento desse, aparece o Fabiano lá, bem apertando a mão de todo mundo e tal. Fabiano é o influencer. Quase isso. Cancelamento começa em casa, Fabiano? Como é que é? Quando tu começou a falar na internet, assim, muita gente veio brincar contigo e tal. Veio. Eu sempre fui por um outro lado, né? Por exemplo, eu estava conversando, nós estávamos com uma mesa, uma empresa de marketing, e o cara querendo dar algumas ideias e assessoria, e ele me apresentou a forma de trabalho dele. Olha, a forma eficaz, e eu respeito a ideia dele, eu respeito. A forma eficaz hoje de você aparecer no mercado é você ser um cara que gera confronto, é um cara que gera confusão, né? Falando uma palavra mais bonita que fugiu agora, polêmico. Uhum. Polêmico. Eu disse, meu irmão, eu cheguei onde eu cheguei, não sendo polêmico. Eu não sou, eu não vou ser. Quando o cara me critica, eu agradeço ele pelo que ele me falou e eu vou avaliar naquilo que ele falou se eu posso melhorar. Isso aí. Eu nunca vou brigar. Eu brigava quando eu não. Eu brigava antigamente. Mas e eu tu não foi- sou. é que outro homem. Assim, ó, quando tu enxerga o teu propósito, tu tem muito claro aonde quer chegar, a crítica ela é bem-vinda para a construção. Para Isso aí. às vezes, ajeitar o rumo, que tu pode dar uma falhada, todo mundo é passivo de erro, né? Isso. Mas então, como tu enxerga onde tu quer chegar, tu não dá bola para quem tá falando. É que uma coisa que acontece é o seguinte. E pelo menos essa é a minha visão, quero Não, saber é a tua. assim. O que acontece? Quando eu vou empreender alguma coisa, e eu sou um cara que é assim, ó, eu não aceito crítica. Por que o ser humano ele não aceita crítica? Porque ele é um baita de um orgulhoso. Ele é orgulhoso, sim. A gente costuma dizer que o empresário brasileiro é muito arrogante, que ele arroga para si todo o poder de decisão e acha que sabe tudo, né? Que não. E é errado. Ele até é um bom empreendedor, ele é esforçado, ele tem muita fé, mas ele anda em círculo muitos anos da vida dele por não Por ser esse- simples. Por esse problema, né? É, não pode ser orgulhoso. Eu sempre ouço, cara, tem pessoas que me amam, mas tem pessoas que me odeiam. Como que eu trato? Eu trato bem todo mundo. Todo mundo. Eu lembro que nós fomos num workshop e a empresa disse assim, Fabiano, vai vir um cara, esse cara é crítico, botou nós no Procon por uma coisa não sei o que lá. O último workshop que tinha aqui, passou 5 minutos, ele se levantou e disse, ei, vocês não têm noção da hora? O cara era polêmico. Eu disse, e ele, vem. Quando chegar, tu me apresenta ele. Aí chegou o cara, a cara assim, né? Brabo, ele já chegou brabo. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, abracei ele e disse assim, muito obrigado, cara, por você vir no meu workshop. Hoje eu quero que tu seja o último que sai, que eu quero conversar pessoalmente contigo. Esse cara é meu amigo até hoje, cara. Eu até orei por ele no final, cara. O cara é meu amigo até hoje. Então por quê? Porque, cara, eu fui cheio e transformado em quê? Em amor, cara. Massa. Então eu vou tocar em pessoas em amor. Aquele cara não existe mais. E é esse o problema do empresário, cara. Porque se ele não tem amor naquilo que ele faz, o que governa e o que lidera ele é dinheiro. Eu não tô nem aí pra grana, cara. Eu nem ando com a minha carteira, às vezes eu esqueço ela. Eu não caminho por dinheiro, eu caminho por um propósito. A minha causa é maior. Massa. Agora, os caras vão empreender pensando quanto eu ganho, quanto eu ganho. Se eu fosse pensar, olha o que Deus fez comigo. Cara, eu vendia carro, eu era orgulhoso. Aí comecei com a loja e ele manda eu vender produto de higiene e limpeza. Cara, que é isso? Por quê? Porque eu era orgulhoso e soberbo. E aí o cara deixa de ganhar 5 pau numa negociação de carro para vender higiene e limpeza para ganhar 3 reais por galão. Aí eu aprendi que eu não poderia mais trabalhar por dinheiro, mas por propósito. Então eu não trabalho por necessidade. A necessidade, ela acontece, eu consigo suprir ela com o meu autodesenvolvimento, mas eu trabalho por uma história, por um legado, por uma visão, por um propósito. Isso precisa estar claro. Então muitos empresários querem ser ricos e nunca conseguem. O cara estava me perguntando, cara, o que tu fez para reunir o teu primeiro 1 milhão? Cara, o que eu fiz até hoje, servindo o próximo, com o meu produto, com o meu conhecimento, sentando com o cara da unha suja, com a cara cheia de graxa e escutando ele, não me colocando maior do que ninguém. Assim. E assim, sucessivamente, a coisa começa a acontecer. Mas muitas pessoas é o seguinte... Mas tem que ralar também, né, Fabiano? Tem que mano. trabalhar. Eu sempre falo que o sucesso sangra. Se o teu sucesso não tá sangrando, tá tudo errado, tu tá inchando. Fica esperto, mano. Porque daqui a pouco vai vir um vento sul e tu não tá preparado pro vento sul, tu vai cair. O empresário ele tem que estar preparado para os 4 ventos que batem nele. E para eu estar preparado nos 4 ventos, eu preciso sangrar. Porque o sangrar, mano,
ele gera em ti força, habilidade. E o sangrar, ele gera cura. E a cura gera um sinal. Tu vai ter uma cicatriz. Sim. E cada vez que tu olhar para a cicatriz, tu vai dizer sim, valeu a pena. Então, empreender sem gerar história, cara, para que e por que dinheiro? Eu não tô nem aí para grana, meu irmão. Eu tô aí para fazer uma história. Quando eu viajo a outros países e eu falo que eu sou lá de Blumenau, Santa Catarina, eu falo com tanto orgulho. O filho da dona Ana ali do morro, nós chamávamos de favela da querosene ali no morro. O cara lá da favela da querosene, aquele cara, o filho de pais separados, o improvável, aquele cara que estudou até a 4ª série, que entregou jornal, apanhou da mãe, que comprou uma moto, a mãe disse, tu roubou de quem? É esse cara, eu tô lá, ó, balançando essa bandeira nacional. Massa. Então isso é contar a história, mano. Sou melhor que alguém? Eu não sou melhor que ninguém, eu tô aprendendo. Inclusive eu tô aqui aprendendo com vocês, cara. Essa é a vida, porque o que eu preciso não está em mim, está em vocês. Eu preciso sempre de ter comunhão. Eu preciso andar com pessoas. E o problema do empresário, eu tô falando demais aqui, ó. Sabe qual é o maior problema do Show, empresário? pode ficar mais uma meia hora aí, tá tudo certo, cara. Sabe qual é o maior problema A gente do aprende empresário? contigo, pô. Sabe qual é o maior problema do empresário? Orgulho e solidão. Orgulho e solidão. São duas coisas que afetam ele. Ele se torna orgulhoso, ele não pede ajuda e ele anda sozinho, porque ele começa a ter vergonha dos amigos daquilo que ele está passando. E aí, se ele vai no clube, ele não vai mais, porque aquele carrinho ele teve que vender, porque estava com busca. E o gerente de banco que vai lá no clube vai envergonhar ele. E aí o orgulho dele de não sentar com os amigos e dizer, ô, me ajuda aí, me dá um conselho aí, irmão. Cara, eu tô fazendo isso. Eu abri minha empresa para os meus amigos virem lá e me ajudar. Cara, eu tô patinando. Tô errando aqui, ó. Me ajuda. O meu financeiro, o que que eu tô fazendo errado? Eu nunca tive uma indústria, cara. O que que eu sabia de química? Eu era químico como ele, cara. De fazer groselha com álcool e água. Cara, como que gestão de uma indústria é muito diferente de um comércio. Ainda mais uma indústria química que tem toda uma questão ambiental e regra e confusão. E aí Deus é bom que ele traz pessoas boas e traz pessoas extraordinárias. Como assim, Fabiano? Ninguém trouxe pessoa ruim na tua empresa? Trouxe. Pessoas muito ruins. Mas eu precisei entender que para que eu me desenvolvesse, eu não podia escolher com quem andar. Então era necessário que eu andasse com pessoas ruins para que eu fosse Absorvesse as coisas curado. boas. Isso. E para que eu fosse curado de algumas coisas. Então, peraí. Às vezes o problema não está na pessoa que tu odeia. Às vezes o problema está em ti mesmo. Então eu tive pessoas que me enganaram, que roubaram, que traíram, que fizeram. Mas todas elas foram embora e me deixaram algo. Todas elas deixaram. Umas coisinhas ruins, mas coisas boas. E tudo é um aprendizado se a gente souber formatar para que seja, né? Isso. Tipo assim, as dificuldades podem ser transformadas em coisas boas, né? É. Tem uma fala que diz assim, né, cara, que toda experiência ruim se torna uma lembrança positiva. Porque ela guarda um episódio de superação, né? Tipo, tem um cara que faz comparação com comprar coisas, né? O cara assim, cara, comparando coisas com experiências, né? Pô, tu comprou o melhor celular do mundo hoje. Meu, tu vai ficar feliz, tu vai usar o celular, vai bater foto de tudo, tu vai entrar nas redes sociais, tu vai fazer tudo. A semana tu tá já mais uma fotinha, 2 semanas, terceira semana, mês, caiu no chão, já quebrou a tela, já é só mais um celular, né? Agora não, aquele acampamento que tu foi, pô, marcou com os amigos, final de semana, pá. Cara, chegou lá, a barraca furou, colchão de ar furou, pegou fogo, Dormiu na pegou água. fogo no chinelo, a comida ficou fria porque a fogueira não esquentou, deu só perrengue. Passa uma semana, puta, aquela loucura. Passa 2 semanas, pô, foi loucura. No primeiro mês tu já tá contando, dando risada pros amigos, daqui 10 anos tu vai falar, meu, tu lembra aquele dia, cara? Que doido que foi. Aí a moral da história é, pô, a experiência, por pior que seja, se torna algo positivo. E a que a gente compra nem é tanto, né? Então a gente tem que saber reverter, né? Nós estamos fazendo um livro, o meu filho Lucas, mais velho. Tu não falou do teu grande projeto lá, do sonho. Já vou falar, Cortei. Tem tempo ainda, não? Tem, dale. O meu filho mais velho, ele gosta muito da leitura. Massa. E aí eu sempre falei para ele, mano, será que a minha história poderia ajudar alguma vida? Será que se a gente contasse vários detalhes, poderia, de repente, encorajar alguém a ser melhor, como eu me tornei melhor do que eu era? E ele começou a escrever, e aí eu comecei a trazer um monte de coisa. E quando tu falou desse acampamento,
eu lembrei, na época nós íamos na corrida em São Bento, lembra São Bento? Uhum. E nós estávamos na corrida e eu lembro que eu tinha um Santana 2.0 e era finalzinho da tarde e tinha o chiqueirinho, Canhão, sabe? canhão. Opa, tinha o chiqueirinho que nós fazíamos, nós incomodávamos, meu irmão. E aí o chiqueirinho o que que é? Cavalinho de pau. Então Ele já fala tava num tom lá. de confissão já. A gente É. não mandava. E dando zerinho, ué, e sabe, o zerinho com o carro que puxa a dianteira, tu não pode virar toda a direção, porque daí estoura a moçonética, então é só um golinho, e o pau pegando. E a polícia, algumas vezes passava lá e mandava nós parar. Mas final da tarde deu um problema, o sereno desceu, a bebida aumentou, e aí o pau pegou. Nós estávamos com 2 carros fazendo zerinho à noite, uá, e a galera numa roda. E aí sabe o que aconteceu? A polícia veio com o carro, parou e começou a anotar as placas. E nós lá, e pau pegando. E eu tinha um amigo que era muito mais louco do que eu. Que quando tu é louco, tu atrai quem? Mas é maluco, é. Ele disse assim, ó. Um quer ser mais louco que o outro. Ele deu um grito na multidão. Vamos capotar! E eu dando o zerinho, eu parando, e eu escutei o grito dele. Quando ele falou vamos capotar, a multidão que estava na roda parou, e era um Fiat, era um Uno da polícia. E foram capotar a polícia, cara. Pam, 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 tombou o carro da polícia. E eles com a placa do meu carro. Eles saíram, os policiais saíram por uma porta e vazaram. E aí, nós tocamos terror, agora somos grande. Que? Capotamos o carro da polícia, cara? Tá doido, Somos cara. grande. Eu já namorava com a Giovana e tal, todo mundo com as mulheres. Ô, vamos derreter agora cavalinho de pau. Agora eu quero arrebentar as moçonéticas. Acabou o evento e tal, todo mundo saiu. Quando nós saímos, tava a delegacia inteira esperando a gente. Vai estar no livro. E aí, o que que acontece? Eles esperaram todo mundo sair, só olhando placa. Aí mandaram eu parar, pararam os outros carros. Levaram todo mundo para a delegacia. Mas nós estávamos uns 30, não cabia dentro da delegacia. Então, para registrar o BO, eles botaram 2 bancos na frente da delegacia e nós ficamos sentados ali, ia um de cada vez. E aí eu tinha as máquinas de fotografar, aquelas antigas, eu disse, cara, nós precisamos registrar isso aqui, cara. Eu fui lá, me deitei aqui, a galera sentada aqui, outro amigo foi lá na frente da delegacia, opa, e bateu uma foto. Nossa, eu tenho a foto até hoje, vai estar no livro. Nós na frente da delegacia, ficamos tudo engatado preso. Mas sem uma história, mano, um objeto você compra e você quebra e acabou. Mas a história é muito massa. É muito massa. Muito massa. Então E nós qual é o teu incomodávamos. grande projeto aí, pra gente Cara, caminhar pro fim? Eu tenho vários sonhos. E Deus é muito bom. Ele me ajudou a realizar vários. Alguns anos atrás eu tentei fazer um motorhome. Comprei um ônibus, comprei tudo, estava dando tudo certo, eu estava passando uma necessidade, mas eu estava conseguindo pagar, comprando as coisas, e o cara que fabricava os motorhomes, ele se envolveu com droga. E, cara, ele fugiu com as peças, tudo que eu tinha, ficou só a carcaça do motorhome. E o resto da empresa dele. Perdi. Mas isso sempre estava no meu coração. E eu tinha um desejo, e agora a gente está criando um projeto, junto aqui com a Arte Pro, em parceria agora, ó, e o boleto? Em parceria com a Arte Pro, nós estamos fazendo um Motor Casa, que nós vamos viajar o país, eu e a Giovana, e nós vamos apresentar a Nobre Car, eu e ela, cidade por cidade, estado por estado, e alguns países do Mercosul. Então eu vou fazer viagem, vou ficar 30 dias, 60 dias fora, para falar para pessoas o que Deus fez na minha vida, em primeiro lugar, Testemunhar. e segundo, falar a história dessa empresa e demonstrar. Então, os workshops que eu comecei lá atrás com o caminhãozinho, eu e o Pupilo, vai eu e a O Giovana. Pupilo tá na empresa ainda? Não, hoje ele não trabalha mais conosco. Mas é meu amigo, querido, eu sempre falo com ele. Ele fez parte de uma grande história nossa, mas ele não está mais conosco. Legal. E aí nós vamos viajar com esse ônibus, né, esse motorhome. Nós compramos um caminhão novinho, estamos fazendo agora o casulo. E estamos estudando toda a parte de plotagem aqui com a Arte Pro, vai ser um negócio bem legal, em Nossa. parceria com a Arte Pro. E você Entendeu a mensagem? comprador de carro é chorão, cara. Patrocinador Arte Pro. Então eu vou ter uma loja móvel, né? Eu vou viver a minha vida como eu sempre quis viver e vou ganhar dinheiro na estrada. Massa. Então e a eu indústria aqui segue firme com os filhos. Segue, toca o pau. Eu tenho uma reunião com eles, eu vou fazer um encontro daqui a alguns dias na nossa casa da praia. Eles nem sabem o que eu vou levar eles para um lazer, para uma comunhão. Isso Mas- vai sair depois, então. Não se Vai, preocupe, uma não, semana eles e não meia vão do- saber isso. E quando eu chegar lá, eles vão saber que o motivo da minha reunião é dizer para eles que há uma meta. Até final do ano, eles precisam estar aptos para tocar a empresa sozinho.
e eu vou desfrutar daquilo que Deus me deu até aqui. Legal, cara. Então esse é o projeto que nós vamos fazer, é uma loja móvel circulando Sem o país. deixar o propósito de lado. Não, o propósito é em primeiro lugar e a empresa caminha junto. Massa, cara. Bem legal. Então Show. essa é a história louca de um piá que... Cara, assim, ó, foi um episódio sensacional porque a gente ouviu pra caralho e a gente É. brinca aqui que eu e o Felipe a gente aprendeu a ouvir, sabia, Fabiano? Sim, Se tem uma coisa que esse podcast ensinou eu e o Felipe é aprender a ouvir, porque eu e o Felipe a gente fala bastante. sim. Não sei se tu percebeu, a gente interrompeu algumas vezes, né, O Felipe? Fabiano sabe, a gente Não, eu conversa conheço, bastante. Felipe. É. E a gente aprendeu muito a ouvir. E eu brinco que a gente é o Thanos aqui, porque o Thanos, se eu não me engano, é o cara que suga as almas lá e tal, né? É o cara lá do, né? E aí, é isso aí mesmo, diretor? Aí, ó, viu? E a gente aprende muito, cara, quando a gente ouve alguém falar. Não sei se quem assiste lá a gente tem essa mesma experiência, porque, cara, a gente tá aqui fisicamente, tem uma energia aqui, tem uma conexão. Sim. A gente se preocupa em te ouvir para poder também conduzir a conversa. É outra, Isso é. eu acho que é uma oitiva diferente, né? Quem ouve aqui, quem ouve em casa, é um relacionamento diferente com essa audição, com essa experiência. Até porque quem tá em casa muitas vezes tá no carro, tá na, Até não o sei Mário, onde, que tá. teve a experiência aqui, falou que é diferente ouvir do que tá aqui. É. Ah, E, cara, assim, ó, tu não tem noção da quantidade de insights que saem de uma conversa tua, tu falando e eu me vendo e a gente performa. Eu penso, pô, ele tomou essa decisão, eu tô cagando isso aqui, preciso resolver aquilo ali. Né? Tu falando umas coisas, a gente vai pensando aqui também, né, Felipe? Que é natural. Então, pô, a gente só tem a agradecer, na verdade, a tua... Primeiro, agradecer a tua disponibilidade, né? Eu sempre falo, né? Eu tenho cemitério, né? A gente trabalha, minha família tem cemitério. E eu falo assim, não há bem mais precioso no mundo que o tempo, né? É verdade. E ele é tão, ao mesmo tempo que a gente considera que a gente tenha bastante, né? Eu, por exemplo, sou um cara de 32 anos, pensar, tem aí um estoque de tempo, né? Mas não, ele é bem escasso porque a gente não sabe quanto tem, na verdade, né? É verdade. Então eu sempre, quando eu até faço palestra e tal, e quando eu começo, assim, a primeira coisa que eu quero agradecer, eu falo sobre cultura de conteúdo, até me coloco à disposição lá na Nobricard e tal, falar sobre as empresas criarem uma cultura interna de produção de conteúdo para fora. Tu já tens isso, tens um canal no YouTube e tal, Sim. mas eu falo um pouco sobre essa dinâmica e tal. E aí eu falo, cara, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por vocês se pararem para me ouvir, porque eu sei o quão importante é, né, o tempo de vocês. E a gente agradece teu tempo aqui também, cara. Eu te confesso que foi uma das entrevistas, assim, talvez uma das que mais marcou, né, Filipão? É. Não é A puxar história do saquismo, não. Fabiano é legal. Tem muita história boa que a gente ouviu aqui, muita história Sim. boa, mas, né, essas pivotadas que tu deu, essas loucuras, né? Pô, vou pra Manaus, velho. Porra, que loucura, o cara foi pra Manaus, eu tenho medo de ir pro Badenford, tá ligado? Tipo, porra. Que eu morava no centro, né? Não, e Sim. deixando E eu a vim família, morar, tudo, né? eu vim morar no Badenford em 2020, final de 2020, começo de 2021. Até dar um relato assim de uma coisa que tu falou, né? Tipo, pô, fui pra Manaus aproveitar uma oportunidade e tal. E aí, começo de 2021, pô, passei um revés, tal, 2020 passou, eleição, perdi, rolo, tal, dívida também, meio fudido e tal. Patrocínio lá ajudando, pá, tinha uma casa da família aqui, nossa, né? Ó, vai pro Banff, cara, tá lá, tá livre, não vai pagar aluguel, nada, né? Disse, porra, vou lá pro Banff, cara. Né, moro no centro a vida inteira, né? O cara mora no centro da cidade a vida inteira. Vou lá pro Banff, cara. Porra, longe. Na mesma cidade. Só pra Calma, vocês entenderem, tá? Não, Isso é calma. um bairro pra um bairro. Eu não tô falando, mas na época, sabe, Sim. porra, vou lá pro bar, vim incomodado, 12 quilômetros pra vir pro centro. Não, tá doido e tal. Foi uma briga, cara. Até hoje eu me lembrei dessa história, porque eu vi enfim. Aí quando falou o cara foi pra Manaus... Fala, cara. Não, essa história veio porque, por acaso, hoje eu tenho imobiliário. Eu Então a gente não tava lá numa construtora e tal, e aí eu vi uma foto, olha as loucuras, né? Tinha uma foto, que eu sou músico também. Eu já ficou pra caramba também na vida, tem 32, mas já a vida... Tá usadinho, né? É, Tá ousadinho, né? assim, ó, Deus foi generoso comigo que eu vivi muitas experiências até aqui, né? E aí teve um lançamento dessa construtora aqui em Blumenau na época, e na época eu fudi de grana e tal, precisando levantar uns trocados aqui e ali. Sempre nesse rolê, apesar de que, óbvio, né, meu pai, vão deixar público e notório aqui, meu pai é um homem muito bem sucedido, mas, cara, eu sou o filho, né? Aí, pá, fui lá toquei no lançamento lá, era uma live no meio da pandemia. E foi naquele dia que eu tava tocando, eu tava brigando com meu pai no WhatsApp, por causa do rolo de vir pra cá, de não vir e tal, e negando uns negócios, confusão. Enfim, eu lembrei, aí tu falou, porra, eu fui pra Manaus, que eu tinha um sonho, que eu queria, porra, eu não fui pro Banff, eu tinha medo de ir pro Banff, cara, que vergonha, tá ligado? Mas eu tenho um Então, negócio tipo assim, legal pra dividir contigo. uns tapa na cara que a gente recebe isso, aqui, que é bom pra caralho, na real, e que todo mundo Prepara. devia levar, tá ligado? Só que o cara lá, o que acontece? Pô, nós estamos, desculpa, só pra concluir,
Nós temos 40 e tantos episódios aqui, eu já fiz mais uns 30 e tantos num outro programa que a gente tem também. Então são 70 e tantos episódios depois, anos já aí de amadurecimento. Eu também tenho uma experiência com a fé e tal, sou católico, enfim, né? A fé que eu pratico está ali naquela religião e respeito todas as denominações. Acho que o mais importante é buscar a Deus. E todos nós somos pecadores no fundo, a gente só tenta errar menos, né? Porque para acertar é difícil. Mas o fato é que a pessoa que está lá do outro lado da telinha, ela às vezes não tem a humildade necessária para levar o tapa na cara. Sim. Ela leva o tapa na cara e ela finge que não é com ela, ou ela acha que não é para ela, Aí o processo ou não cura, né? ou ela desliga. Nunca é aprovado, sempre reprovado. Então, assim, engraçado, os tapas na cara vem quando tem que ser. Então, é um processo de evolução, de humildade, de Fica aprender. reprovando, né? Desculpa eu falar demais, sim, mas é pra gente trocar essa ideia, sabe? Bora pra cima. Então, pô, os tapas na Eu cara é tenho sensacional, compromisso cara. só amanhã de manhã na empresa. Mas, cara, foi animal, assim. Pô, legal pra caramba. Sabe, final do ano eu recebi... Todo final do ano eu tiro um tempo para buscar uma palavra de Deus pro ano. É uma crença minha, é uma forma... Né? E Deus, ele é generoso com isso, ele sempre me dá. Nesse final do ano, ele me levou lá naquela passagem da multiplicação dos pães e peixes. Essa passagem conta que Jesus, ele estava ministrando para uma multidão de gente, era muita gente. Só que já era chegada a noite e era um lugar afastado. E esse povo teve fome. Então, Jesus, ele perguntou para os discípulos, né? Aliás, os discípulos estavam dizendo, cara, manda esse povo embora. Vamos falar de um vocabulário que nós vamos entender. Os discípulos dizendo, ô mestre, manda os caras embora, não tem comida para tratar todo mundo, já é tarde. E Jesus olha para eles e pergunta, o que que nós temos? E aí, o que acontece dentro disso? Os discípulos saem e dizem, olha, nós não temos nada, mas esse menino, que pode ser um improvável, né? Nós éramos menino, esse improvável, ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos apenas. E aí Deus me levou nesse versículo. Cara, eu já ministrei sobre ele, eu já estudei sobre ele, mas ele me levou a uma nova compreensão dele. E isso faz sentido na vida de muitas pessoas que eu tenho dividido. E talvez possa fazer na de vocês e quem não está nos ouvindo. Então Jesus disse, o que temos? Eles apresentaram 5 pães e 2 peixinhos. O que que Jesus fez? Qual foi o primeiro ato de Jesus? Aí Deus me perguntou. Porque Deus fala, mano, é só tu perguntar. Senhor, fala comigo. Como que Deus fala? É uma voz interna, é muito louco, né? Mas Deus fala. Deus fala. Deus, ele me levou nesse versículo, eu comecei a ler e Deus me perguntou assim, qual foi a primeira ação de Cristo? Eu pergunto para vocês, qual foi a primeira ação de Cristo? Nesse ato. Perguntar o que tinha. Isso. Mas a primeira ação dele, a partir dele, foi levar que todo o povo se organizasse. Jesus disse assim, ó, todo esse povo que está aqui, peça que eles sentem em grupo e se organizem. Tinha uma multidão. A primeira coisa que Jesus afirmou, ele mandou organizar. Que o povo se organizasse. E Deus me perguntou, o que que Jesus fez? Jesus pediu que o povo se organizasse. Beleza. Qual foi o segundo ato de Jesus? Ele pegou o recurso que era zero, né? Zero. Olhar para aquele recurso e aquela multidão louca para comer é zero. Jesus agradeceu. Ele falou assim, te dou graça, Senhor. Ele agradeceu por aquele recurso. E aí Deus perguntou para mim. Aí eu perguntei para Deus, Senhor, e a multiplicação? Aí Deus falou dessa forma. Volta para tua empresa, organiza ela. Seja grato com o que eu já te dei, que quem vai multiplicar sou eu. Então, muitas vezes, nós não prosperamos porque não somos organizados e muito menos grato. Tu tinha uma casa de graça para morar e o que precisava gerar em ti, tu e o teu pai, se chama gratidão. E gratidão é descendência de nobreza. Quando eu sou grato, eu sou próspero. Quando eu não sou grato, eu sou miserável. Mesmo que eu tenha muita grana, mas eu sou miserável e escravo daquilo que tenho. Então eu só consigo desfrutar do que tenho, que pode ser muito ou pode ser pouco, quando eu me torno grato. Um dia o Daniel Salinas, ele me chamou lá em casa, ele pegou R$50 e colocou no meu bolso. Cara, eu não tinha comida em casa.
Eu peguei os R$ 50, eu agradeço ele até hoje por isso. Eu ajudo ele o que eu puder até hoje, por gratidão a ele, porque eu peguei os 50, desci no mercadinho lá embaixo e comprei comida para nós comermos. Então, muitas pessoas também não prosperam, não têm sucesso naquilo que faz, porque não são organizadas, mano. É verdade. Janeiro eu tô de janeiro até agora com uma super operação e um planejamento de organização, setor por setor. E quando eu comecei a organizar, meu irmão, a luta começou. Aí, meu irmão, tu vê coisa que tu não via. É que aí é a tal da cultura, né? Isso. Eu Tá comecei. lá. Cara, teve pessoas que a gente teve que desligar, porque não aceitaram e não contribuíram. Então, a organização é um veículo que te leva para o resultado. Organização. Mas eu preciso ser organizado, mas eu preciso ser grato. Agora, olha só, vocês começaram a contar a história de vocês. Cara, olha a história do Felipe. Sim. Cara, mas ele vai crescer quando ele se tornar mais grato, mais grato, mais grato. Sabe por quê? Porque às vezes ele não cresce, ele incha, porque ele não consegue nem desfrutar daquilo que ele já chegou. Se torna peso em vez de ser prazeroso. E o segredo disso tudo tá em gratidão, cara. É ser grato naquilo que tem. E eu comecei a aprender a ser grato pelo pouquinho que eu tinha. Um dia eu cheguei, o Daniel disse assim, eu tô aqui na praia, na casa do meu sogro. Eu não tinha mais casa na praia, eu não tinha mais nada. Era verão, ele disse, cara, vem aqui. Eu tinha um Clio 2001 fumando. Eu não sabia se eu completava o óleo ou o tanque. Sabe aquele negócio ficava na BR? Sim. Ficava aquele redemoinho atrás de mim. Podre, cara, mas era o que eu tinha para trabalhar. E eu cheguei lá, ele ficou assim de cara comigo. Ele disse assim, cara, como que tu tá tão feliz andando com essa merda desse carro? Eu disse, cara, porque esse carro aqui, quando eu tô dirigindo, eu já vejo o meu Porsche, cara. Eu já vejo onde eu vou chegar. É só um momento, mas eu preciso ser grato pelo que eu tenho. E eu tenho ensinado as pessoas porque eu tenho aprendido. Então, ser grato, mano, se vários empresários ou empreendedores, ou profissionais liberais, ou qualquer pessoa está nos ouvindo Trabalhador, agora. enfim. Qualquer um que está nos ouvindo agora. Se ele for grato lá no trabalho que ele trabalha, ele vai ser líder naquele lugar, o salário dele vai render, as coisas vão dar certo. Agora, se ele não for grato, ele é um miserável, escravo do dinheiro, e ele nunca vai desfrutar do dinheiro. E tenho dito. Irmão, Eu parabéns, cara. concordo. Muito bom. Eu concordo também. Eu acho que a gratidão é a base de praticamente tudo, da gente reconhecer. Na verdade, a gratidão talvez seja um maior exemplo de reconhecer a humildade, né? De reconhecer que você talvez não tenha o merecimento para receber, né? Tipo assim, é olhar e dizer, cara, obrigado, né? Pô, a casa é lá no Baderford. Mas se não tivesse a Não, casa? e sabe que eu desabafei isso aqui, falei e tal, nem sei se Manda um beijo pro nem povo sei do se eu- Baderford. é. Não, e sabe que eu moro Manda aqui... um beijo pra mim. Beijo. Sabe que eu moro aqui há 2 anos? É engraçado, né? Óbvio que o meio o meio te fabrica de alguma forma, né? Sim. Aquela coisa, falar, tu tá com, eu sou louco, tô com louco, né? Isso, Então, o meio ele te influencia. Aí tu veio pro Baderford e melhorou. A vida, não, eu vim pro bar e falei assim, ó, olha o que aconteceu, a gente criou uma parceria, a gente já é amigo há, sei lá, Uns 15 anos. 15 anos, 15 anos por aí, Claro. E sempre, cara, né? Vamos fazer um negócio junto, tentamos uma coisa, tenta outra, vai, volta, tem confusão, sempre gosto de comunicação, a gente tem uma vibe parecida e tal. E nunca rolou. E aí, tipo, vim pra cá, daqui a pouco, pum, surgiu uma oportunidade, engatei, aí fizemos um negócio junto, aí começou, daqui a pouco estamos com o podcast, a coisa... Então Bom, enfim, nada é por acaso, né? Não precisamos... É verdade. Pra quem acredita, nada é por acaso, né? Essa é a verdade. Só agradece, cara. Mas, ô Fabiano, antes disso, né, agradecer aí quem tá no YouTube, obrigado, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. A gente ficou até meio extasiado, esquecemos do rolê todo, né? Uma coisa meio, né? Hoje foi diferente. Tu que tá nas plataformas de streaming aí, ó, curte o episódio, compartilha. Pô, a história desse cara merece ser compartilhada. A gente agradece muito a nossa audiência, porque são vocês que fazem com que isso aqui aconteça, então é muito importante para nós o reconhecimento. E também, claro, no empreendesc.com.br, você quer fazer? Acho que vale, né? Vale. Você que está aí no empreendesc.com.br, você encontra muito conteúdo sobre capacitação pessoal, profissional, enfim, né?
E quem sabe, né? Empreende aí, quem sabe um dia a tua história tá aqui também, né? Vamos lançar essa aí também, né? Pra pessoa Com ter, certeza. buscar inspiração. Peraí, A gente vai... vamos descansar a voz do João aqui. A gente vai fazer umas perguntinhas aqui, ó. Ai, ai, ai. Resposta rápida, não pensa muito. Tá. Pode o objetivo mesmo, o objetivo dessa pergunta Eu não sou muito bom em Não, são prova, tá? são perguntas eu bem... tenho medo lá da época do colégio. Não, Cara, são bem simples. a gente quer que a tua intuição responda. A tua Claro, intuição. Você pode alongar a resposta depois, mas começa rápido, sabe? Pau. Vamos lá. Defina um bom vendedor. Aquele que vende o que compra. Boa. O que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto ou serviço? O atendimento, a seriedade, a verdade e a organização. O que é gestão? A gestão é uma administração que faz prosperar e crescer a empresa. Sobre prevenção jurídica, já foi processado? Teria como ter se prevenido para não ser processado? Teria, se eu tivesse, hoje eu tenho. Se eu tivesse isso, eu não tinha perdido tanto dinheiro. Nossa. Tá. Tem controle absoluto das suas finanças? Não, quem cuida dela é a Giovana. Não quero saber de O quanto, Felipe só responde gasto. igual. Não, quem cuida disso é a Mesma coisa, cara. Não tenho interesse. Não, né, essa parte eu não... Deixa aqui, Fabiano. deixa pra quem sabe, né? Fabiano, pra gente encerrar, a gente sempre pede uma mensagem. Agora eu quero que tu olhe pra dentro de si e lembra um dia que tu tava comendo abacaxi lá em Manaus, um pouquinho desesperado, pensando o que tu ia fazer da vida, tudo dando errado. E vamos lá, às vezes não era nem uma questão só de necessidade financeira e tal, na verdade era uma questão de ego também, de Sim. orgulho, né? Pelo que tu falou, a gente percebe assim, havia meios pra voltar, mas tu tava Sim, lá orgulhoso, tava pô, como é que orgulhoso. deu errado isso aqui, né, e É. tal. E imagina que tem um Fabiano ali, ele tá te ouvindo agora. Ele talvez até tá comendo abacaxi, quem sabe? Quem sabe tá nessa, né? O que tu tem pra dizer pra esse cara, brother? Se eu pudesse dar um conselho para essa geração jovem, eu falaria para eles valorizar mais a família, o conhecimento dos pais, buscar mais conselho daqueles que venceram algumas situações e valorizar mais aqueles que verdadeiramente amam ele. E dentro de tudo isso, eu queria deixar uma mensagem também para que eles voltassem a sonhar. Eu hoje, a maioria, 90% dos meus alunos são jovens. E eu falo sobre sonhos, e quando eu pergunto, é uma resposta vazia. Eu queria ativar isso nesses jovens, a voltar a sonhar. Mas o sonho, ele precisa ser objetivo. Onde é, como é, quanto custa, qual é a cor. Porque quando eu não tenho sonho, eu não tenho meta. Massa. E um ser humano sem meta, ele anda em círculo. Ele precisa saber para que e por que ele vai ganhar dinheiro. E o dinheiro precisa servir ele, não ele servir o dinheiro. Então eu encerro dizendo que o jovem e todas as pessoas que muitas vezes passam por dificuldade, o segredo é, jamais desista. Aprenda com os seus erros. Transforme dificuldade em oportunidade. Perfeito. Muito Por favor. bem. Eu sou o JP Taumaturgo. Eu sou o Felipe Rangel, @soufeliperangel. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência. Fabiano, mais uma vez uma honra. Mais uma vez peço a vocês se inscrevam Obrigado no vocês. canal. Esse bem. foi mais um episódio do Empreender CCast. Valeu, galera! Valeu!